Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, poquezinhas, olá, poquezonas, olá, poquezeiras. O poquezeiras ficou. A gente tá aqui pra começar mais um episódio maravilhoso. Estamos em, como a gente gosta de falar, graças ao nome belíssimo que o José deu, estamos em Just Family hoje. Vocês já devem ter percebido. Só na broderagem. Family. Às vezes pais cantaram essa música. Sim. Ah, bacana. E pra começar o episódio de hoje, a gente resolveu pegar um tema que foi escolhido, com muito afinco. Mentira, foi 5 segundos antes da gente gravar. Pensamos bastante nesse tema, Mentira, meninas. não, a gente já tá tentando fazer esse tema faz meses. Sim. Não, a gente já ia fazer, a gente só não sabia que era hoje. Nesse momento, É. inclusive. E quem começa falando sobre o tema? Vamos lá. Vamos se apresentar, né? É verdade, A gente esqueceu disso. Bom, eu sou o Caco, gente. Hilário. José. E eu sou o Felipe, e este é o... POC de Cultura! Bem-vindo, novos ouvintes. Eu falei que ia ter isso a partir de agora, vai ser sempre assim. E antes de começar a falar sobre o tema, a gente tem uma coisa muito importante, Poquezinhas. É verdade que a gente tem agora o quê? Um novo sorteio. Mais Yes. Se você não conta com tanta sorte quanto a Mel, que conseguiu ganhar o nosso último sorteio, esse é o momento de você tentar a sua sorte e, quem sabe, ganhar. Agora, explicando um pouco como vai ser esse sorteio. A gente ganhou 2 livros da editora Rocco, que a gente foi sexta-feira num bate-papo muito legal com o David Ibershoff, com o Samir Machado de Machado e a Hayley K sobre literatura LGBT na livraria Martins Fontes. Foi bem legal esse bate-papo. O David é o autor de A Garota Dinamarquesa e o Samir é de Homens Elegantes, que são 2 livros LGBTs, E eles são 2 autores LGBTs, inclusive, também. E aí, a gente conseguiu com a editora Rocco os 2 livros para sortear aqui. Então, vocês fiquem ligados. Na próxima quarta-feira, vamos ter a foto de sorteio, tá bom? Quarta-feira que é amanhã. se você Isso, tá ouvindo esse na episódio, sei terça-feira. lá, em 2026... Já Já passou, gente. Outra pessoa já desculpa. ganhou, é isso aí. Mas aí vai estar lá toda a forma de você ganhar esse sorteio, tá bom? É isso, gente. Fica ligadinho. Isso mesmo, igual a gente fez com o Amor Simon. Um pouco de cultura sempre incentivando a literatura LGBT, não é mesmo? É cultura mesmo, não Ai, é? meu anjo. Bom, o tema... Começando a falar, então, sobre amizade, vamos lá, vamos começar. Pra explicar mais ou menos o tema, o que a gente... Quando foi sugerida a pauta, a gente pensou como era difícil, desde, sei lá, pequeno... desde que você começa a sua vida sexual, não. Social, Pelo amor de Deus. A sua vida social na adolescência. Como é difícil ter essa proximidade, pelo menos na nossa época era, né? Existia muito mais rivalidade entre pessoas, e falando assim, dentro do aspecto gay, porque homens gays geralmente se batem mais, né? Não na porrada, mas no close, no shade. Mas... como é difícil sustentar uma amizade sem rixa entre homens gays, E sem interesse sexual também. E sem interesse sexual, exatamente. Vamos lá, vocês tinham... como o Caco perguntou, vocês tinham... Assim, pra falar bem a real mesmo, eu passei boa parte da minha vida sem amigo gay nenhum. Eu fui ter uma noção, assim, com 16... Porque, assim... A minha vida toda eu vivia no meio de um colégio particular, católico e tudo mais, onde, 97% das pessoas que estavam à minha volta ali eram hétero. E a minha relação sempre foi, pra começar, sempre foi muito próxima das meninas. Então, dado um momento que eu percebi que eu destoava muito dos meninos, eu falei, bom, não é esse o rolê, vou tentar achar um outro caminho. E nas meninas, realmente, foi um lance de muita abertura e muita proximidade. Acho que não só pelo senso de acolhimento que mulheres têm, Porque essa superioridade a gente nunca vai conseguir. Mas pela forma de conseguir se expressar, assim. Então, estar com elas me fazia entender que, eu não estava errado em situação nenhuma. 2, descobrir minha identidade mesmo, de, querer saber cada vez mais sobre mim. E por conta de ter andado com... Eu tinha amiga menina e andava só com menina, desde, sei lá, dos 9 anos de idade. É muito cedo.
Então, a puberdade minha foi muito acionada mais cedo por conta das minhas amigas meninas que já estavam passando por, tipo, a primeira menstruação, coisa do gênero, e lidando com a vida de uma forma mais próxima do que a gente entende hoje em dia como, né, como sociedade. Eu via muito que os moleques da minha turma eram completamente, assim, tipo, alienados a tudo, não entendiam porra nenhuma. E era uma coisa muito de clubinho, sabe? De, tipo, de molecagem mesmo, que com as meninas não era desse rolê, assim. Estavam colocando o carrinho Hot Wheels dentro da camisinha e jogando no vizinho, sei lá. Assim, essas brincadeiras eu achei idiotas que de você ia falar moleque. enfiar no cu. Tem um vídeo disso, sabia? Jackass, tem no Jackass de menino. Eu sei, por isso que eu falei. Eu vi num outro vídeo também disso, mas não era Jackass, não. Mas com certeza, Grito. você duvida que existe adolescente Não, que não tenha duvido. copiado isso? Meus Eu amigos, não tenho dúvida. meus amigos héteros grampearam a bunda escrevendo cu uma vez na bunda. Tipo, na banda de uma gente. bunda deles, assim, O grampearam quê? a bunda com grampeador escrevendo cu. E Olha, aí, graças não. tinha até foto, foi Graças tudo. a Deus a gente Obrigado. sobreviveu à geração de Jackass, viu? Gente. Porque, olha... Eu não sei nem o que falar sobre isso. Nossa, eu não sei, nem eu se eu lem- quero imaginar uma Eu lembrei bunda- agora do menino na minha sala, da minha escola, que ele colocou cola super bonder na cadeira de uma menina. Meu Deus. A menina sentou e a cola super bonder derreteu a calça, porque ela derrete o Meu tecido. Deus, sim. E aí passou e queimou. Ela teve queimadura de Mano. segundo grau. Meu na Deus, pele, na que bunda. horror. Aí o menino foi expulso da escola e ele é tipo professor de inglês numa escola de inglês. E ele era tipo professor de criancinha, sabe? A Sim. escola também demitiu ele, assim. Eu disse, foi o acontecimento. E foi tipo geração de Sim, Jackasses. sim, com né, certeza. Gente, era total. uma desgraça a escola. Eu lembro de colocar taxinha na cadeira de professora Sim. também. Então, eu acho que eu tinha muito isso de tentar me misturar com os meninos de alguma forma, assim, eu queria ser um moleque One of the boys. One of the boys. Tipo, queria muito, sei lá, ser aceito. Eu acabava caindo dessas brincadeiras de mau gosto, de muito mau gosto, assim. Eu já fiz um menino ser expulso da escola por brincadeiras, assim, de mau gosto. Porque ele era, sei lá, ele era meio retraído, assim. Eu não era tanto quando eu era criança, quando eu tava, sei lá, na quarta série. Ele era meio calminho, assim. E a gente fazia muito bullying nele, os meninos, né? E aí a gente inventou histórias dele e tal, e fez ele ser expulso da Ah, escola. bacana. Né? Um episódio sobre amizade. Nossa. Não, gente, assim, É porque as era amizades sempre- que não, levam não. você a fazer essas Eu coisas cheguei, também, né? não, eu cheguei em casa, eu chorei Mas pra você minha quer mãe, eu fazer falei que eu tava parte. arrependido e tal. Aí depois eu fui contar que era tudo mentira. Na verdade, não foi eu sozinho que inventei Não, as lógico, histórias. Mas eu meio compactuei, eu me senti muito mal depois. Aí depois você entende que é só porque você quer se misturar de alguma forma. Sim. Sim. Você quer ser assim. Eu vejo todos os meninos sendo muito legais. Eu, com certeza, muito legais e muito descoladões. E tipo, você é muito brincalhão aqui. E aí, eu vi um menino que muito se parecia comigo, na verdade. Aquele menino que era mais contraído. Provavelmente era, sei lá, podia ser um menino LGBT que tava com vergonha e tal. E ele era muito parecido comigo e eu não queria ser o que ele era, porque Sim. ele era excluído, ele era motivo de chacota. A mesma coisa que aconteceu com meu primo, por exemplo. Meu primo sempre foi motivo de chacota na minha família, porque ele era gay, ele é gay. Quando eu era mais novo, eu ficava zoando ele. Então é meio que, tipo, eu fazia isso pra me misturar, Sim. pra ser o mais longe possível do estereótipo, sabe? Do que as pessoas julgavam ser. Eu tentei uma Errado. cota fazer isso, assim, de, tipo, fugir do estereótipo. Tanto que, assim, né, depois que eu fui meio que exposto por bullying no primeiro colegial, assim, com questão de sexualidade, e inclusive fui exposto pelo menino que ficava comigo, o desenrolar disso foi meio um lance de... Ah, Glee. Totalmente, assim, tipo, foi um lance de... eu preciso aproveitar que eu tô aqui nesse momento e virar a chave pra mim, pra me tornar o mais galinha possível, né? Então, tipo, meio que aproximar de reações e atitudes que faziam mais parte desses meninos, mas assim... depois de um dado momento, assim, eu lembro que quando começou a destoar muito o que eu era do que eles eram, foi muito cedo. E aí, durante esse período de crescimento, adolescência e tudo mais, nos esportes eu era do time deles, né? Tipo, eu, pra quem não sabe, eu era barba esportista, né? Eu fiz handball, futebol, vôlei, judô, a porra toda. E eu tava no time deles, então, porque era a mesma categoria, o mesmo treino, mesma escola e tal. Então, assim, eu ainda assim percebia que eu tava muito fora. Mas eu tinha melhores amigos próximos, assim, e melhores amigos que entendiam, tipo, me entendiam e entendiam que não era nada daquilo. E também entendiam que eles não eram o estereótipo de macho, né, que muitos meninos reproduziam. E aí até, sei lá, até o
terceiro colegial, que foi quando eu me assumi mesmo, tipo, oficialmente, eu não tinha nenhum amigo LGBT. E foi por conta do Paramore, que foi uma história que eu acho que eu já até mencionei. Eu fui na primeira vez, eu fui no dia 6/4 de 2008. Fui no primeiro encontro de fãs do Paramore que tava acontecendo no Ibirapuera. Na verdade, acho que era o segundo. Nossa, é Paramore, né? Eu entendi Parma. Eu também Você entendi entendeu Parma. Parma? Eu acho que você falou Parma, amigo. Gente, também. eu tava acompanhando Depois da aqui gravação. normalmente. Você também ouviu Paramore? Você Não, ouviu Paramore? Paramore. É que... Eu entendi é que eu falo, Parma. eu não falo... Eu disse Parma. Caralho. Aí eu disse também tava no Parma. Aí Eu disse, que Parma? Parmeira? Aí eu... Parmalat. Eu falei, deve ser um amigo que tem um apelido chamado que é Parma. sei lá. Eu também pensei, você não me lembra dessa história, mas eu vou fingir que eu tô vendo, né? Não, gente, alfabetizado Paramore em inglês faz falando sentido. Paramore. Na verdade, que é o nome certo. É igual quando eu tava lá em Londres, que eu fui perguntar pra um cara, ele disse, aí você é da onde? Toronto. Aí eu disse, da onde? Toronto. Aí eu entendi depois de muito tempo que era Toronto. Ah, Toronto, né? O seu. Toronto. Toronto. E aí pra mim foi muito bizarro, porque foi meio um Age of Aquarius de viadagem, assim, de adolescentes, porque era um monte de adolescente emo, sendo livre, se pegando e, tipo, sendo mega amigo. E assim, pra mim foi um lance muito louco, porque eu não sabia nem que era viável, né? Ter esse tipo de liberdade, assim. Então, foi meio que caralho, existe um mundo diferente aqui fora. E foi aí que vieram as amizades. Coincidentemente, eu comecei tendo mais amiga mulher, justamente porque o grupo tinha mais meninas. Mas, tipo, eu tenho melhores amigos, assim, que estão comigo até hoje. O Bis, por exemplo, ele ouve a gente. Tava com a gente no lance do YouPix e tal. Biscoito. Tá. O Bis é meu amigo de milênios, assim. E veio num momento justamente onde eu tava meio que recuperando essas amizades masculinas. Porque também entender que eu era uma amizade masculina, mas que as minhas questões nunca iam passar perto dos meus amigos héteros e como dividir esse espaço, pra mim, durante muito tempo, foi uma coisa que eu não queria muito, assim, entender. Porque eu sabia que eu ia ter que, né, de qualquer forma, justificar essa barreira, essa distância entre um universo e outro. E aí foi meio que aprendendo que, na verdade, não, assim. Mas não posso dizer, talvez hoje em dia até possa, mas não posso, sim, dizer com muita afirmativa que tive muitos amigos gays na vida, assim. Acho que nunca foi isso. Eu também... Eu sempre... assim como você, eu também fui hétero por muito tempo. Amo! Apesar de eu ser o estereótipo de o menino que não joga bola, etc. Eu não tinha muito isso de andar só com menina, porque a minha cidade era muito pequena e a minha sala na escola era muito pequena. Então a gente criou meio que um laço muito forte entre todo mundo da sala, e aí todo mundo era amigo. Então meio que facilitou de eu esconder a minha sexualidade, porque todo mundo era amigo e não tinha essa coisa de ele só anda com menina. Não, porque eu também andava com menino. Porque por muito tempo eu me forcei a ser hétero, né? Então isso fazia parte do roteiro. E aí quando eu fui pra faculdade, eu já fui pra faculdade namorando. Então foi um turning point ali enorme, assim. E eu já fui namorando e eu fui fazer amigo por causa dos amigos do meu namorado. Inclusive era o Felipe. A gente não era muito amigo porque eu não ia muito com a sua cara. Não, mas sim. é porque eu não ia com a sua cara por causa da tabela do seu namorado. Mas eu digo, tipo, quando eu comecei a andar Antes com não ia pessoas... com a cara, hoje senta na cara. É incrível. Quando eu comecei a andar com pessoas LGBTs, foi nesse momento, entendeu? Não que eu fiz amigo, também não fiz amigos LGBTs lá naquela época. Fiz irmãos, mentira. Ah, não, fiz. Não fiz amigos, fiz irmãos. A Bárbara, uma amiga A Bárbara nossa tá que tá olhando aqui, muito brava pra mim. que é amiga que ela nasceu a amizade bem nessa época, ela é LGBT, ela é B. Silenciei. Silenciou total. Aqui ela tá com uma cara de tipo, valeu, viu? Não, eu tô brincando. Então, mas aí eu fiz poucos amigos LGBTs nessa época. Que é os que eu tenho até hoje, né? Amigos LGBTs, eu fiz um... Nossa, eu fui muito GGG agora. Amigos LGBTs eu tenho bastante, no geral. Tanto que eu andava com um grupo de sapatões, que eram, tipo, sei lá, 9 meninas. Eu andei com elas durante muito tempo, de sair de balada e tudo mais e tal. E teve até um ponto muito denso Eu amo nisso. sapatões. Eu amo o plural de sapatão. É muito bom, sapatões. Fanchonas, talvez. Mas eu andava muito A com loja elas. de calçados. Só que, tipo, amigos mesmo, por exemplo, ter essa relação de amizade próxima e de, tipo, broderagem, não no sentido que a gente conhece, com homens gays foi uma coisa que, assim, nunca aconteceu. Deixa eu me lembrar aqui quando foi. Acho que eu nunca tenho. Durante a minha infância e adolescência inteira, eu tinha uma pessoa que eu sabia que era gay, mas meu pai não deixava eu ser amiga
amigo dela e tal, que era um menino bem próximo da família e blá blá blá. Então não tinha. Eu sempre que eu ficava muito próximo dessa pessoa, meu pai chegava em casa e ele ficava brigando comigo. Era um inferno na minha vida isso. E aí eu fui ter amigo gay mesmo quando eu... gay, assim, homem gay, quando eu entrei no curso de inglês, que eu acho que eu já falei dessa história aqui também. E aí eu comecei a andar com uma drag queen, Mohana Marie, com um carinha que era o melhor amigo dela, que depois virou meu namorado. E aí, fiquei andando e convivi com todas essas pessoas, etc e tal, que eles conviviam também, porque a gente acabou se encontrando muito também na internet, em bate-papo e tal. E aí foi isso, mas 17, 18 anos. Hoje em dia tenho bem mais amigos LGBTs, né? Bem mais amigos LGBTs, inclusive, do que amigos héteros, hoje em dia, né? Teve uma época que eu só andava com pessoas LGBTs, então eu só ia pra balada LGBT, só ia pra bar LGBT, passava pra frente do bar hétero e via, sai hétero! Eu hoje? Nossa, eu não consigo me imaginar numa... eu vou de boa. Uma eu acho quintaneja. Eu vou de boa. Eu amei que é muito contrário, assim. tudo Eu vou de bem. boa, eu vou lá, acho eles super... Frequento, Eu acho eles super normais, assim. Não! Contanto que não chegue perto de mim. Contando que não nem em cima de Que mim. respeite meu né? espaço. Ontem... Contanto que não venha me chamar de parça, tá tudo bem. Ontem eu fui num bar, né? Ontem à noite tava num bar, aí o menino que tava comigo, o Marcelo, ele tava falando: nossa, esse bar aqui nunca tinha visto hétero nesse bar. E aí eu falei: eu já tinha visto, né? Aí ele falou, e os héteros lá gritando: troca a música, coloca um sertanejo. Aí quando começou a tocar um sertanejo. E a Pablo Vittar aí eu virei- gritando no Aí fundo. eu virei pra ele e disse: vamos embora? Aí ele disse: vamos. E aí a gente foi embora. Mas já tive vários. Eu acho que o grande ponto aqui desse papo, pra mim, pelo menos, vai ser essa coisa de saber dosar o interesse sexual. Porque Sim, isso é muito foda. Uma das coisas que eu... você ia continuar? Ia. Desculpa. Porque isso é muito Achei foda. que tava Não, pode partindo não pra uma tem transição. problema. Não, vai, não tem Felipe, problema. é assim. Não tem problema. Porque durante muito tempo isso aconteceu tanto comigo, assim, diretamente, de tipo, começar uma amizade com uma pessoa por interesse. Quem nunca, né? E vice-versa também, da pessoa começar uma amizade comigo e ficar muito de amizade por interesse sexual, assim, e você não corresponde, e a pessoa vira ou um hater, ou fica lá falando um monte de merda, ou fica lá dando um monte de indireta. Enfim, é chatíssimo isso, na maioria das vezes, né? Os meus amigos... Eu nunca tinha parado pra pensar até pouco tempo quanto de amigos gays que eu tive, assim. A minha primeira amiga que eu sei que é sapatão é a Priscila, que morava numa cidade... Na cidade onde minha mãe descobriu a minha sexualidade. E hoje ela é sapatão, só que na época ela não se entendia, ou ela não tinha ainda saído do armário. Então, pra mim, não era um contato onde eu, me sentia seguro pra conversar coisas Sim. da minha sexualidade. Apesar das minhas amigas da época sempre serem muito abertas pra mim, depois que a minha mãe descobriu a minha sexualidade e tal. Eu fui ter um amigo gay, assim, quando eu tava no primeiro colegial. E, assim, a minha experiência foi muito... Hoje a gente não se fala mais. A minha experiência foi que parecia que a gente tava competindo um com o outro. Então, assim, o meu lance não é muito com o interesse sexual. Na verdade... Porque eu sou de escorpião. Não. Começou com ele tendo interesse sexual em mim. Só que daí depois virou, amizade e tal. A gente era muito próximo, a gente andava junto. Tinha mais duas amigas que... uma era bi e outra era lésbica, que andavam junto com a gente. Mas ele, em si, eu sentia que tinha muita competitividade. Tanto da parte dele comigo, tanto da minha parte com ele, assim. E eu não sei da onde que nasceu isso, mas eu via acontecendo. E aí, no meu ponto de vista, claro, como pessoa que se defende o tempo inteiro, como somos todos, né? A gente sempre olha como se a pessoa fosse a culpada. Então... eu tô fazendo isso porque ele tá fazendo. Mas eu realmente não sei se é uma coisa que, nasceu já como... Ou se foi alguma chavezinha que virou no meio da relação... E que a gente, começou a competir um com o outro. Então, era competição, assim... não, minha pele... Ele era muito ligado em skincare desde aquela época. E aí, eu comecei a virar ligado em skincare. Aí, eu curtia muita música internacional. Eu sabia de todas as divas pop.
ele começou a curtir todas. Então, aí ele, tipo, vinha assim... Ah, não, mas eu sei muito mais que você. Né? E aí, sabe, parecia, tipo, criança, assim? Sei, querendo é a bicha competir. papel pop, né? Mas É, que tá lá sabe- discutindo sobre charts o dia inteiro. Mas sabe o que é E isso? nem Eu era- acho que nem é era só falta isso. de representatividade também. Também. Né? Também. Porque vocês estão num Sim, lugar também. pequeno. Aí Aham. vocês eram os únicos gays que se conheciam. É óbvio que um ia ficar competindo E com ao o mesmo outro. tempo que tinha essas rixas, que, tipo, a gente vivia, sei lá, alfinetando numa oportunidade, sei lá, que a gente tava numa conversa em várias pessoas. E aí, do nada, ele fazia um comentário maldoso sobre mim. Aí, ao mesmo tempo que isso acontecia, tipo, 10 minutos depois, a gente já tava abraçado, amigos para sempre. Eu acho que não era uma coisa de maldade, realmente. Era shade. Era só, tipo, tentando... É meio que seguir uma inconsciente, cultura, é. sabe? Que é uma cultura que a gente já conhecia como. Então, por exemplo, na minha escola, quando eu não era assumido ainda, quando eu era... tava, sei lá, na quinta série, sexta série, o meu trabalho era o quê? Xingar as bichinhas. As bichinhas poc-pocs, aquelas que a gente já falou que, tipo, dançavam no meio da sala de aula, sabe? Um sonho. Então, um sonho, exato. Hoje é um sonho, mas na época era Efeito assim, nossa, Deus me GRD era livre. tudo que eu queria. E tipo, Deus me livre ser essa pessoa, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu tava, em vez de descer na educação física na quarta série, eu tava dançando o Upside Down Again da Britney, com as meninas. Entende? Tipo, tem essa dualidade aí. Então, o meu tempo, quando eu percebi que, por exemplo, dançar na escola era um problema, isso era motivo de alvo, isso ajudou, o que ajudou muito também, eu não ser sempre um alvo direto, é que eu era sempre um novo aluno, então eu mudei muito de escola, muito de cidade. Então eu era sempre um novo aluno, então existia a carga de ser o novato e de levar o bullying por isso, mas eu não tinha, tipo, uma reputação, sabe? Então eu não ficava conhecido como a bichinha que dançava na educação física. Então eu podia, sei lá, renovar isso numa próxima escola, na próxima escola que eu ia estudar. E aí, quando eu percebi que isso era uma coisa ruim entre aspas, eu comecei a atacar as pessoas que faziam isso. E aí eu acho que foi muito de crescer aprendendo que quanto mais afeminado você é, pior. Sim. Entre aspas, também. Porque era uma das nossas discussões, assim, tipo... Ai, mas você é muito afeminada, sabe? Ai, bicha, não faz isso porque você tá sendo afeminada. Ao mesmo tempo tá chamando de bicha, sabe? Tipo, era uma constante... Ninguém sabia o que tava falando. Era um delírio coletivo ali, sabe? A gente não sabia onde a gente tava encaixado. Mas o meu teve muito isso de competitividade. Então, esse meu primeiro amigo gay mesmo, amigo, nasceu muito disso, assim. Eu acho que isso que você falou vem muito com o lance de... A gente não é ensinado a ter qualquer tipo de noção de sororidade masculina nesse sentido. E você crescendo viado, no meio de um monte de coisa acontecendo, e você geralmente acaba sendo único, eu acho que talvez, sei lá, essas gerações mais novas, ou POCs mais novinhas e tudo mais, elas não passem por isso. Sim. Mas a gente que foi, tipo, bicha de anos 90, 2000... Sabe, a gente passou muito por ser meio que o primeiro ou pioneiro ou tá sozinho numa situação que não tinha ninguém em volta. Então, acho que cresce muito disso também, da gente não ter referencial de amizade e não saber lidar com isso sem ser competitivo, porque, né... Ou sexual. que, tipo, não se sabe por que tem outra pessoa ali, sabe? E o conforto que a gente encontrava e a sororidade que a gente encontrava, muitas vezes estavam, sei lá, nas meninas, em alguma situação. Ou vinha de outros pontos, mas nunca vinha, sei lá, de um meio muito masculino, assim. Aham. E acho que até mesmo pelas brincadeiras dos meninos, assim. Eu via muito, porque, tipo... Eu passei muito tempo convivendo com os meninos. Eu tenho amizade com, sei lá, uns 4 deles da época de escola, que são bem héteros até hoje. E é muito engraçado a relação que eles Bem têm. hétero. Não, mas assim... Eu entendi que é engraçado, mas bem hétero. tipo, Já bem imaginei hétero... alguém coçando um saco, assim. É bem cuspindo hétero no chão. num nível do, tipo... Um deles me chamava de Caião, assim, sabe? Antes. Ô, Era nesse Ô, nível. Caião, top isso aí, hein? É, tipo isso. Voa, moleque. Não, deixa eu só fazer um adendo aí disso. Quando eu viajei agora, eu viajei com um amigo meu que ele faz maquiagem artística. Beijo, inclusive, pro Luiz, Dark Makeup, no Instagram. Sigam, que ele é bem maravilhoso. Voa, Dark Makeup. E aí, Faz ele umas tava- maquiagens top. E aí, um dia ele tava falando, mandando um áudio, escutando um áudio do amigo dele que também era fã das Spice. E aí o cara falava desse jeito: nossa, que top, hein? Que top, meu. Aí eu disse: bicho, o que é isso? Aí ele disse: é esse meu amigo aqui que fala desse jeito. Aí eu disse: Aí ele é tem o o quê, cu. viado? A Spice é zica, tá ligado? Era
era mesmo assim. Pô, eu quero. O Luiz tem que vir aqui um dia. O Luiz tem história maravilhosa sobre maquiagem. E essa história desse amigo dele é maravilhosa. Tem uma thread, fizeram uma thread, você viu que a Mabê postou no Instagram, no stories dela, os prints de uma thread dos caras elogiando aquele Chris Hemsworth lá. mas De jeitos héteros. Elogia este homem de formas héteros. E aí, Sim. tipo, tem um voa, moleque, porra, esse cara tá bonitão. Tipo, eram uns elogios assim que você... sabe texto com voz, que você ouve a voz? Era Mano, isso. eu ouço muito a Como é voz que do tinha um cara, que ele assim. falava assim, eu não consigo achar homem bonito, mas esse é um homem que as mulheres achariam bonito. Eu amo. Mas então, eles eram muito dessa vibe, assim, meio topzera, assim. Então, pra dialogar com eles foi muito engraçado, porque, né... Eu meio que saí, assim, dessa questão da amizade. Tipo, eu meio que fui pra um outro rolê, assim, completamente distante, fora de todos eles. E foi um lance que, pra mim, eu precisava, porque eu tava, né, uma overdose de coisas hétero na minha vida. E aí, reencontrar com eles, tipo, não que a gente tenha perdido contato nesse meio de tempo, que não perdeu, mas tá próximo deles e dar rolê com eles e tudo mais, pra mim era um negócio muito engraçado, porque, assim... Era piadinhas que iam rolando e que, assim, eu também dava um jeito de fazer a mesma versão, não por, tipo, eu vou fazer pra me enquadrar, mas, assim, a mesma, pra dar aquela provocadinha, sabe? A mesma piada que vinha... A mesma piada que vinha, às vezes, meio machista sobre coisas que eles nem percebiam, eu fazia isso do ponto de vista gay. Eles ficavam meio, tipo... Caralho, como assim, sabe? Agora sentiu. Aí era muito isso. E assim, toda essa relação de amizade pra mim foi o suficiente pra eu entender que eu consigo primeiro ter amigos héteros, que acho que isso pra mim era uma coisa muito difícil. Eu também consigo. Eu consigo sim ter amigos héteros, eu posso. Mas é porque tem muito Não, viado eu por sei. aí que fica muito preso dentro da sua, só da sua bolha e fica com medo de relacionar tá. com a Acho E que é, isso, um é medo. abismo, e é um abismo muito grande, assim, que... Sei lá, eu não quero ter que ficar, sabe, medindo palavras ou medindo atitudes quando eu estiver falando com um amigo meu. Ou, tipo, sei lá, um amigo meu, que nem aconteceu, sabe? A gente tava falando sobre sexo na roda e tudo mais, a gente falando sobre, tipo, sobre sexo Sexo na oral. roda? Tipo... a gente falando sobre sexo oral. Desculpa. 13 anos. E aí, esse meu amigo falando sobre, tipo, né, chupar xoxota e tudo mais e tal. E assim, nisso eu... Assim, na hora, só fiz a curva ali e já comecei a emendar de Engoliu uma chupar-rola. rola. Já comecei a falar de chupar-rola e não sei o que. E ele pegando meio que o susto, assim, mas fingindo que pra ele tava tudo normal. E eu sabia que não tava, mas do tipo... Não, sabe, o ouvinte ainda foi um... Ah, legal. Mas esse abismo que tem entre homens gays e héteros pra fazerem amizade, principalmente do nosso lado, é muito da insegurança também e Sim. de traumas, né? Porque assim, quando você tinha Daddy quando eu issues. tinha amigos héteros na minha adolescência, era um terreno onde eu tinha que pisar em ovos com qualquer nomenclatura, com qualquer coisa que eu ia falar. Porque, assim, eu não queria deixar mostra de nenhuma forma que eu era gay. Sim. E mesmo depois do armário, era como se eu quisesse, entre aspas, mais uma vez, respeitar o espaço deles. Sim. Então, tipo assim, eu não vou aqui ultrapassar o meu espaço, porque ele já está fazendo um favor, sendo meu amigo, por eu ser gay. Ele não está me tacando uma pedra ou me matando na rua, sabe? Tipo isso. Sim. Então, assim, eu vou aqui... E aí, era tudo, tipo... A gente acaba virando só um poço de ouvir coisas, nunca de desabafar. Sim. E aí, você busca... Aí, a gente acabava buscando acalanto. Porque, assim, você não tinha nem amizade com gay. Aí, você não tinha amizade com homem hétero. Aí, a gente tinha que correr pras meninas, né? E aí, é assim que acho que a gente forma esse laço tão profundo com mulheres, assim. Tipo, na adolescência, Sim. tipo, homens gays procuram tanto... Não só pelas referências que são... que vêm do universo feminino também, por exemplo, como as divas pop e tal. Mas também acho que por causa dessa tranquilidade de você poder falar algumas coisas que são mais... na nossa cabeça era mais ouvíveis, Sim. assim, pra elas, né? Eu tenho uma história muito maravilhosa. Eu tinha, acho que uns 10, 11 anos, por aí. E aí começa... primeiro que assim, né? Na minha turma começou-se a falar palavrões muito cedo. Então, tipo, 8 anos de idade já tinha gente soltando puta que pariu na sala, normal. Quando a gente foi crescendo,
a parcela que eu andava na minha sala, que minha sala era muito de panelinhas. E eu acabei, não sei por que, acabei ficando na panelinha das pessoas meio que populares da minha sala durante um tempo. Um bom tempo, na verdade. E nessas começou, tipo, né? Fica daqui, fica dali. Tanto que o primeiro verdadeiro desafio com um beijo de língua na minha turma foi com 10 anos de idade. E aí, passado isso... Gente... Aí tava todo mundo nesse rolê, assim, né? Tipo, nessa época de descobrimento, assim. E aí juntaram todos os meninos porque, tipo, teve alguma aula de natação, alguma coisa assim. E o maiô de uma menina tava, sei lá, deixando um capozão, assim. Um capozão. E aí foi, né, moleque não sabe lidar com isso. E aí, tipo, começaram, né, tipo, os comentários, assim, e juntaram todos os meninos que estavam falando, não sei o que e tal. E aí, os moleques falando, né, porque, primeiro, a parte engraçada da coisa. Eu não sabia que buceta era buceta. Pra mim, buceta era peito. E aí já começou por isso, assim, já. Eu falo, nossa, falando tá uma bucetuda. Aí eu, tipo, aonde? E aí eu passei muito tempo nessa confusão do tipo... Aonde, menino? Eu não tô enxergando. Ué, mas eu não tô vendo nada. Aí eu pensando, tipo, eu não tô entendendo. Vocês estão falando... Tá falando uma bucetão e eu, tipo... Aí isso aonde? aconteceu comigo na 6ª série, que eu lembro até hoje, a gente foi numa viagem, eu estava na escola de padre, e a gente foi numa viagem pra praia pra ver... a gente foi visitar um mangue e depois visitar a praia pra colher conchas e coisas assim, né? E aí a escola tinha uma casa de praia. E essa casa de praia tinha uma piscina. E aí o professor, quando chegou num determinado horário, o professor tinha avisado pra levar roupa de banho, etc. E tal, deixou todo mundo entrar na piscina. E aí quando entrou na piscina, tinha que duas... coisa legal que vocês fizeram quando vocês Nossa, eram na sim. escola. Não fazia nada disso. O meu tinha um campinho de terra, eu falava, brinca aí. Aí pegava Aí um bicho quando de a pé. gente entrou... Aí quando liberaram... Eu lembro que eu não levei roupa de banho. Eu não levei, porque eu já era complexado. Não era pra eu ser complexado com o meu corpo nessa época, porque nessa época eu já tava fazendo polo aquático. Mas por algum motivo muito doido, eu tava complexado nesse exato momento. E aí eu não levei, e eu não quis levar. Mas aí 2 colegas levaram, e eles tinham os corpões, tinha o senhor pauzão, entendeu? Os 2. E aí foi o comentário... Pauzão. E foi Mas o na comentário sexta de série? 100% das pessoas, assim. Porque tinha umas pessoas... A minha sala tinha umas pessoas que tinham reprovado 2, 3 vezes, entendeu? Entendi. Então eles já eram mais velhos, mais Menino evoluídos. alto, sonhos meninos- eróticos eu teria. Eu tinha vários sonhos eróticos com os meninos repetentes da minha sala. Puta então. que pariu, velho. Então, aí nisso, nossa, eu me lembro até hoje os comentários que ficaram depois. A galera... Todo mundo falando sobre isso. E até hoje foi muito Graças claro. a Deus não assim, tinha celular sabe? ainda. Eu só não vou citar os nomes e os comentários aqui, porque vai Ainda que bem. Melhor, né, alguém escuta. Que eu sei que tem gente dessa época que escuta aqui o podcast, porque já me falou. E aí vai ficar muito na cara. Não vou falar, tá, gente? Um beijo pra vocês. É isso. Mas vocês sabem quem é. Mas entrando nessa seara desses casinhos... Peraí, por que a gente tá usando tanta palavra seara? Eu tenho Ultimamente, percebido, né? ultimamente, É a gente tá verdade, usando porque bastante. A gente tá o quê? Com vocabulário uma rebuscado. Aqui é palavra aquele que é aí, cultura ó, é real, a meu palavra amor. do Não tô- mês. Daqui a pouco a gente tá aqui falando 20 voas as te contastes. Acho que não, né? Acho que não. 20 vos viemos te contastes. Esse lance de fazer mano, eu tinha muito isso quando eu era mais novo. Só entrando nesse aspecto aí que o Hilário falou de, sei lá, Não, pode falar seara. eróticos. Eu tinha muito com um menino da minha escola. 2 meninos da minha escola, na verdade. Um deles, eu não vou falar o nome deles, porque pode ser que eles ouçam a gente. Mas eram 2 meninos que começavam com H, assim. Eita. E aí, um terminava deles. com- A Bárbara já tá aqui. A Bárbara tá aqui do lado lá já. Terminava olhando, com né? qual letra? Vai, Já vamos sei deixar o suspense, não é? Um com R e outro com E. A Bárbara já sabe quem é. Não sabe, não conhece. Aí a gente tava uma vez... Bom, o que acabava com E sempre ia dormir em casa, porque a gente morava perto, ele era muito amigo e tal, e ele ia dormir em casa. Menino, mas o que a gente brincava... não chegava a ser um troca-troca, mas era tipo... A gente brincava de lutinha, e eu sempre meio que caía na cama de perna aberta pra ele cair em cima de mim. E aí ele ficava, tipo, entre aspas... Eu tô falando muito entre aspas hoje. Entre aspas, tipo, brincando de... Que isso? Sabe? Sexo. Parecia que era sexo, só que era lutinha. Aham. E o outro era assim... Vamos brincar de não sei o que, desafio e tal. Aí, assim... Isso no ônibus indo pra escola. Aí eu falava assim...
Ah, H que acaba com R. Esse é o H que acaba com R. H que acaba com R. H que acaba com R. Eu vou sentar... Eu desafio você deixar eu sentar no seu colo. Eram umas coisas assim. Tipo, então, nesse momento de descoberta do Hilário, para de rir. Eu não tô conseguindo contar. O Hilário não tá parando de rir. Parei. Não, então, nesse momento de descoberta, assim, eu acho que a grande proximidade que eu tinha com os homens, os meninos héteros da minha escola, eram totalmente sexuais, realmente, assim, era a vontade mesmo de descobrir. E é assim que nasce também os troca-troca da vida, né? Inclusive, vamos entrar nisso. Vocês faziam troca-troca? Gente, a louca, não era esse o tempo. A gente Não era esse o muda de tema. Não era esse o tema. Mas, sim, muito. Nossa. Eu gosto do Caco porque Eu vou mudar de tema. as duas puritanas aqui, ó. A gente Já- já falou já- de tanta merda nesse programa. Já aconteceu na minha vida, não tem por que não falar. Aconteceu muito e, assim, eu fui... É que, na verdade, assim, eu usava um pouco da minha inteligência pro mal. Vou dizer nesses termos. Porque, assim, eu não era uma pessoa sonsa, nunca fui. Sempre fui muito rapidinho nas coisas, muito direto de entender as coisas. Chegou um dado momento, assim, o menino com quem eu me relacionei, que foi, né, o causador do bullying, a gente se envolveu a primeira vez na 5ª série. Então, assim, na 5ª série, toda e qualquer curiosidade que eu poderia ter, né, já teria meio que morrido ali. Então, foi um lance que foi meio que, tipo, eu passei, sei lá, da 5ª à 8ª série... A minha sala tinha numa base, assim, de seus... Era bem dividido, assim. Era coisa, acho que, 22 meninos, 22 meninas. Sempre foi muito dividido e era bastante gente. E, assim, desses meninos foram, sei lá, uns 11. Tipo, da turma, assim. E era a mesma turma junto. Então, desde a 5ª série, eu tava com esses moleques. E aí, veio muito nessa. E aí, era o meu truque, né? Pra pegar hétero, era... Hétero. Não, porque... Bi, né, no máximo. Não, nem isso, porque era criança. Acho que nessa faixa etária, É eu uma acho que... descoberta. Eu acho que então, pula eu tenho um uma pouco. opinião sobre isso. Depois a gente pode... E aí era meio, ai, não, então, né? Tipo, começava a vir o papo de... Tipo, que era né? O grande assunto era a masturbação. Então era, vamos falar sobre isso. E aí vinha o assunto, né? Já tava ali já explorando o assunto. E aí eu começava a me fazer de sonso, de ai, não, porque, né, nunca vi, não sei. E não sei o que, ficava nessas de ser sonso. Até a hora que chegava numa situação e acontecia. E acontecia, e tipo, quando acontecia, meio que, né, o lado sonso morria e vinha o lado demônio. Eu tô aqui. A chavinha virava. E aí foi meio que isso, assim. Tanto que, tipo, esse menino... hoje em dia, minha amiga sabe, né? Mas eu peguei um ex-namorado dela, antes dela começar a namorar ele. Tipo, a gente já tinha pego já. E nessas, assim, foram várias outras situações de, tipo, pegar outros meninos da turma e tal. E, assim, foi um lance que rolou muito fácil mesmo. E era muito cômodo, porque não tinha, tipo... Talvez na cabeça deles não tivesse tanta malícia. Na minha tinha um pouco de, tipo, né? Sim. Na minha saber também. o que eu queria e, Então, tipo... eu nunca fiz troca-troca. Porque eu sustentava muito o personagem hétero. Eu era Uma uma, atriz uma verdadeira comprometida com seu atriz. personagem. Assim, no banheiro da minha casa, não. Mas, fora do banheiro da minha casa, eu sustentava muito. E aí, tipo, acho que o medo das pessoas descobrirem era muito maior do que a vontade de transar. Né? Sim. Que, na verdade, era descoberta. Acontece. E eu acho que é aí que tá o ponto em que a gente começa a confundir amizade com sexualidade, com afetividade. Porque acho que é o mesmo esquema de a mulher não pode ser amiga de homem. Porque quando você é homem hétero, você começa a procurar mulher só pra transar, pra beijar, pra se relacionar. Sim. E não pra ser amigo. E aí, com a gente é a mesma coisa. Nós começamos a procurar mulheres pra ser nossas amigas E e homens pra se ser relacionar. Sim. nosso parceiro sexual. E faz total sentido. Olha, Faz total shows sentido. dessa análise. Nossa, conseguiu voltar ao tema, inclusive, muito Ah, bem. deu aqui Acabou uma o virada. programa, porque o José... O tema, eu acho que o tema tem que ser melhor trabalhado, tá, gente? Então eu tô mudando também pro tema, voltando. Não, eu também acho, mas deixa, eu não vou Mas vou e contar nenhuma suruba, né? experiência. Não, mas é que uma opinião que eu tenho sobre esse negócio de chamar, tipo hétero, assim, esses meninos, sei lá, que
brincavam também de troca-troca, sabe? Porque também na minha cabeça, ao mesmo tempo que era inocente, também tinha uma pitada de curiosidade e de vontade. Sim. E eu acredito que venha deles também. Então, por isso que eu acho que a maioria desses meninos, que eles não são ensinados, ou eles não conseguem expressar a sexualidade deles, e eles acabam reprimindo, então eles podem ser homens bis. Sim. Só que eles nunca vão falar, eles nunca vão se entregar ao prazer de ser, tipo, uma pessoa bissexual. Ou fazem isso nas escondidas, transando com, sei lá, homens onde eles só são ativos. Ou onde travestis, que é o mais comum. E aí, eles meio que acabam tomando essa vida, tipo, como secreta, sabe? Sim. Então, tipo, são homens que poderiam... se o mundo fosse um lugar melhor para pessoas LGBTs, se reconheceriam hoje como bissexuais ou como gays mesmo. Ah, não, acho que tem uma questão que a bissexualidade, que a gente já tratou desse assunto aqui também, ela é bem... Além dela ser invisibilizada, ela é demonizada mesmo, né? Sim. Não só pelos héteros, mas pelos gays também, Sim. né? Então, assim, tanto gays, lésbicas, que invisibilizam as pessoas bis, né? Então, tipo, ficam dizendo, eu não acho que é uma pessoa séria. Eu não acho que é uma pessoa pra namorar. Acho que não é uma pessoa pra sair. Acho que não é isso que é aquilo. Então fica tanto esse acho, que aí as pessoas não querem ser bissexuais. Elas simplesmente não aceitam e ficam escondendo a bissexualidade delas ali. E não veem isso como uma opção, né? Exatamente. E aí elas ficam ali, cara, por que eu não posso ser bissexual? Isso é foda, entendeu? Eu acho que até mais pra trás, eu acho que assim, não existe uma sinapse feita na cabeça das pessoas de eu posso ser. Que como já era um rolê muito custoso pra gente chegar na... Porque assim, a minha primeira sinopse foi, eu sou bi. E eu não era, tipo... Nunca... Não posso dizer que nunca fui. Eu acho que talvez, né, entendendo... Até por apagamentos, bifobia e tudo mais, mas eu posso dizer que, sei lá, 98% gay, 2% bi. Assim, se assim fosse uma trajetória, mas eu acho que as pessoas não fazem essa análise de eu posso isso. E principalmente em relação à questão de sexualidade e de noção de masculinidade quando se trata do homem, tipo, mulheres têm essa questão de se já não viu uma mãe, uma tia ou coisa do gênero trocando de roupa, já tomou banho com alguma prima, ou já tomou banho com alguma amiga, ou foi no banheiro com alguma amiga, e tem uma noção que os homens não têm muito, que é essa questão do, tipo... O pau é muito sagrado nesse contexto. E, assim, é super valorizada a forma como é sagrado. As mulheres, elas têm uma noção muito visível do corpo da outra. E, tipo, não um acesso, mas, assim... quebra o tabu do que é o outro corpo. Sim. E a gente nunca teve isso. E, assim, arrisco a dizer que, assim, muita coisa seria resolvida se muitos homens héteros estivessem do nosso lado, tivessem visto um outro pinto na vida, sabe? Sim. Porque eu acho que isso meio que acaba faltando. Sim. Porque, assim, eu vejo, durante esse período de coisa de troca-troca e tudo mais... Mas isso aqui no Brasil, né? Você tá falando assim, na nossa Não, cultura aqui. eu tô Porque falando... se a gente for, sei lá, pra países nórdicos, países que têm a cultura da sauna, por exemplo... não, amigo, isso nem acesso eu tenho. Você viu um texto que viralizou esses dias no Facebook do... eu sei, eu trabalhei com ele. Que ele falava que ele tava na Dinamarca e ele foi num banheiro, e o banheiro era totalmente coletivo, e ele tava lá tomando um banho, etc e tal, e aí daqui a pouco entra o pai com as duas filhas e ficam tomando banho lá, e ele fica super constrangido porque as duas meninas estão lá. Sim. E as pessoas tudo tratando com uma naturalidade, etc e tal, e como a nossa cultura é tão retrógrada que a gente fica vendo tudo com maldade o tempo inteiro. Sim. Entendeu? E isso, assim, por exemplo, o lance onde eu me prevalecia justamente dessas narrativas de troca-troca... Lembrei o autor do texto. Tipo, a troca-troca e tudo mais, só me prevalecia muito disso, porque, assim, pra mim já não era, né, além de um desejo / vontade, pra mim não era um tabu eu estar em contrato com o pinto de um outro cara, sabe? Tipo, não era uma coisa que me deixava tão... desconfortável. Sabe? Tão nessa coisa que... eu preferia, sabe, deixar de lado. E, assim, eu vi, durante esse período, pelo menos uns 4 desses meninos aí com quem eu tive alguma iniciação, assim, dizendo sexual, de meninos que, assim, ficaram muito interessados, mas que pra eles foi um lance de, sabe, opa, deixa eu retroceder isso daqui, que isso daqui foi longe demais. E, assim, isso pra mim já mostrava como a narrativa era muito complicada, sabe? Como caía muito nessa questão do âmbito sexual, principalmente, porque
não se tinha um conforto de saber que, sei lá, é só um outro pinto, sabe? Sim. Ele funciona exatamente igual ao seu. Ou pelo menos deveria, sabe? E eu lembro quando eu vi a primeira vez o pinto do meu pai. O pinto do meu pai. Fugiu com a galera. Parece. Não, eu lembro a primeira vez que eu vi o pinto do meu pai. Não consigo falar isso sem cantar música. Tá, o pau do meu pai. O pênis do meu pai. A giromba de meu pai. A giromba de meu pai, que... que ele me levou uma vez pra fazer xixi com ele. E, tipo, eu acho que ele queria mesmo ter esse contato, assim, tipo... Né, vamos pra você ver como que é o Desconstruir isso. pênis e tal. Não desconstruir, porque eu acho que ele não tava nessa seara. Nessa seara, nessa ideia. Ele tava muito mais querendo, sei lá, tipo, ensinar sobre o meu corpo e tal, sobre o corpo de um, tipo, como que é um pinto e tal. E eu lembro quando eu vi a primeira vez, eu fiquei tipo assim, meu Deus, eu vi o pinto do meu pai, a música tá na minha cabeça. Eu comecei a contar pra todo mundo, falei assim, ai, eu não consigo... Tipo, eu fiquei muito, muito conturbado, sabe? E era muito um tabu. E é isso que você falou, tipo, das meninas terem acesso ao corpo de outras meninas. Da mãe, de irmãs, de primos. Porque, assim, irmão, eu já vi, tipo... dois irmãos homens, eu conheço um, que inclusive é da minha família, que nunca se viram pelado. Que quando falam de... Ah, não sei o que lá, você viu o fulano pelado, né? Já viu o fulano pelado. Ele, eu não sei o que... Calma, é seu irmão, Sim, sabe? sim. Tipo... Mas, ó, eu Masculinidade frágil e tóxica. Eu mesmo, meu irmão é 6 anos mais velho que eu. Então, tipo, épocas da vida do meu irmão, a distância física era muito grande, né? Tipo, quando eu era criança, meu irmão já tava adolescente. Quando eu fiquei adolescente, meu irmão já era adulto. Então, assim, eu sempre tava, né, numa distância de fases. E uma coisa que minha mãe até relembrou, assim, eu não ficava, tipo, sem camiseta na frente das pessoas da minha família, assim. Era um rolê que não rolava e que dirá o lance de ficar pelado. Por exemplo, eu era do tipo de... Às vezes eu me trocava no banheiro. E já saía do banheiro pronto pra fazer qualquer outra coisa. Sim. Tipo, se eu me trocava no meu quarto, era com a porta do meu quarto trancada. Eu me trocava e quando eu estava com o mínimo de peças de roupa, por exemplo, eu abria a porta. E isso pra mim foi muito também de recuperar meio que isso e entender que não é bem por aí, sabe? Hoje em dia, tipo, basicamente, se duvidar, eu vivo sem roupa, mas é outro rolê, sabe? Acho que vem muito disso, de como a imagem masculina tá sempre muito tendenciosa na nossa visão. Acho que do homem em geral, não coloco nem do homem gay. Mas como ela tá tendenciosa a sempre ver maldade, sabe? Nudez. Tanto que o pensamento sexta série que a gente tem, sabe? Toda vez que fala de rola, alguma coisa que fala de rola, a gente já fica piadinha, né? Risadinha, sabe? E é muito engraçado. Até mesmo ver, por exemplo, tá num espaço muito justo. Tem um homem na sua frente e você tem que passar. É muito engraçado você ver como homens se comportam. Porque tem cara que ele passa de frente meio, tipo, agoniado. Uhum. Tem cara que passa de costas, assim, mega agoniado. E gente que passa naquela coisa do tipo, eu não posso nem chegar perto a sentir, sei lá, um voluminho do outro cara, sabe? Eu acho que isso é meio bizarro de se pensar. Vestiário, quando eu tava na vestiário, eu fazia natação. O vestiário era um lugar que você não podia... Minimamente... O seu queixo não podia ir um pouquinho pra baixo, porque as pessoas já iam falar assim, tá manjando a rola, Nossa, manja a eu rola. era muito manja-rola. Muito. Eu também, mas assim, a gente que andava com é a gay, a cabeça gente abaixo. aprende a ser tipo o quê? Safo. É um olho que vira assim, ó, vum, vum, em tipo 5 segundos, você vai, volta pra ninguém perceber, sabe? Você aprende a ser safo. Mas assim, se você, tipo, sei lá, a história de cair o sabonete, deixar o sabonete Ai, gente. escorregar, tipo, dentro do vestiário, porra, que babaquice, Sim. né? E aí vira essa cultura louca. Gente, voltando ao tema, já que a gente tá aqui Mas a já gente no não saiu do sabonete tema. caindo. A gente tá no sabonete caindo. A gente foi bem longe do tema, né? Não tá, a gente Voltando tá... ao tema amizade. ali. Ai, amigo, não foi. A gente... Eu tava pensando aqui antes sobre tipos de amizades que a gente tem, né? Amigos de balada, amigos de contar histórias, amigos de convivência, amigos do trabalho. Como vocês reagem a desse tipo de amizade ao longo da vida, assim? Quais amizades hoje vocês acham que tem mais? Vocês tem mais amigos de balada ou mais amigos de contar histórias e contar coisas da vida e chorar? por exemplo? Assim, eu durante muito tempo fiquei muito nessa questão de achar que os amigos eles eram todos pra todos os momentos. E uma das coisas que mais me fudeu na vida foi justamente achar que os meus amigos eram amigos pra todos os momentos.
Acho que vem muito dessa visão poliana também, sabe? De, não, porque... Tudo é pra sempre. Tudo é pra sempre. E a amizade assim, vai em muitas coisas. Então, eu passei muito tempo achando que meus amigos, eles tinham que estar em todos os momentos da minha vida. Eu percebi cada vez mais que não era bem por aí. Amigo de balada eu não tenho porque eu não tenho mais saco pra sair. Eu parei de sair, na verdade, oficialmente, em 2012, 13... Pra sair de balada mesmo. Eu saí de balada essas últimas vezes, mas assim, não é mais um ambiente onde a balada pra mim significa alguma coisa. Eu tô com amigos ou conhecidos que eu encontrei na balada. Então a minha diversão é ouvir uma música pop que, sei lá, tá no meu Spotify, eu posso ouvir em qualquer momento, mas tô ali ouvindo e confraternizando e com os viados que eu conheço. Então, isso pra mim virou a noção de balada, sabe? Ou quando não, porque eu sou desse tipo também, eu frequento balada onde eu sei que, né, vai rolar um lesco-lesco ali em algum momento. Tem algum espaço pra isso. Lesco-lesco. Lesco. Então, meio que, pra mim, ficou muito claro, assim, amigo de balada não tem. Amigo pra contar coisa, existem níveis pra mim, do tipo pequeno, médio e grande, né? Que eu acho que nem todo mundo sabe lidar com as mesmas informações do mesmo jeito que você precisa, às vezes, no momento. Ah, sim. E isso é também muito de... Acho que eu já falei isso aqui também, desculpa te interromper. Eu já falei disso aqui também uma vez, que, tipo, na minha faculdade, por exemplo, eu ficava muito triste que, por exemplo, eu tinha épocas que eu tava... Que, por exemplo, eu era confidente de todo mundo. Todo mundo me contava tudo da vida de todo mundo, né? Aí eu contava as pessoas não mostravam um pingo de interesse comum, pelo que eu tava né? falando, sabe? Podia ser qualquer coisa, ou principalmente se era questões relacionadas à afetividade, ou namoro, tô afim de alguém, etc e tal. As pessoas, eu dizia, então, a menina, por exemplo, uma amiga minha falava assim, essa amiga é clássica, eu já falei, já tive até uma DR com ela de amizade sobre isso, que eu falei pra ela, isso foi recente, que ela tava de novo fazendo quase a mesma coisa comigo. Eu disse, cara, não vamos repetir essa vibe, entendeu? Desculpa, não vai ser igual. Aí ela disse, nossa, eu nem percebo que eu faço isso, me desculpa, né? E aí, ela falava do menino que ela tava ficando. Aí eu dava o conselho, ela falava, retrucava, a gente ficava naquilo. Aí daqui a pouco parava o assunto, aí eu falava sobre uma pessoa, um menino que eu tava afim. Aí ela só falava, nossa, que coisa, né? Tipo... Sim. E pra mim, por exemplo, foi até um ponto que mexeu com várias coisas isso, assim. Que eu comecei a perceber que, eu não podia, às vezes, perguntar pra alguns amigos sobre certas coisas, porque o nível de interesse que ia ter sobre o que eu tava falando, às vezes, era muito baixo e não representava como eu queria me sentir acolhido no momento. Sim. Assim, lógico, né? Vai muito de pesos e medidas, cabeça dos outros e tudo mais. Mas era um rolê que eu não me sentia à vontade. E hoje em dia eu percebo que eu, por exemplo, sou do tipo de pessoa que... Muita gente já me falou isso. Inclusive o Fih me falou a última vez que a gente conversou. De não ser uma pessoa que divide muito. Né? Que eu acabo passando mais as minhas tretas, os meus rolês sozinho. Eu, às vezes, estou, tipo, péssimo, mas eu não divido. E passou a ser uma coisa muito recorrente minha justamente por isso, assim. Por achar que, ou a pessoa não vai estar disposta a lidar, ou ela não vai ter vontade de lidar, ou ela não vai lidar com aquilo na profundidade que eu preciso que ela lide, sabe? E, às vezes, o falar, o expor, ou até comentar com outros amigos, pra mim, não me satisfazia, porque... eu sentia que eu não tava, às vezes, nem próximo do ponto certo da questão. Uhum. Então, eu meio que dei uma mudada, assim, de como eu me relacionava. Passei a entender muito isso. E eu sempre fui muito amigo psicólogo, né? Então, tipo, o lance de falar muito e tudo mais. E, às vezes, ter até uma visão mais 360 das coisas, veio meio disso. Porque as pessoas me procuravam para ser o amigo que ia dar o conselho, ia dar a visão, ia falar alguma coisa. E aí eu sempre gostei dessa parte, tanto que por muito tempo eu achei que ia fazer psicologia. Foi meio né, isso aqui eu consigo mexer. Mas assim, eu não divido mais amigos nessa questão. Eu divido gente que eu sei que eu posso contar em algum aspecto, gente que eu sei que eu posso contar em algum aspecto, mas não necessariamente eu preciso, e gente que eu sei que é só o oba-oba de... oba-oba, sabe? É pra ir pra um bar, é pra ir pra uma balada, é pra ir qualquer coisa, mas não pra, sei lá, virar e falar assim, caralho, eu estou fudido, sabe? Não é isso. Eu não consigo separar assim também. Até porque eu não tenho o luxo de separar, não tenho o luxo de poder separar, porque eu não tenho tantos amigos assim. Porque assim... Mas é verdade, não falo isso pra ter dó de mim. É que eu sou uma pessoa fechada, eu tenho dificuldade real de fazer amigos. Mas é que quando você fala isso, mas é que assim, você tem muita gente que é seu amigo. Não, sim, mas, amor, comparado com outras pessoas, e tipo...
não. Sim. Tanto que os amigos que Mas eu assim, tenho... uma coisa que a minha terapeuta tava falando pra mim esses dias não, que ela tá de férias. Olha, Elaine, eu tô te odiando que você tá de férias. Ela tava falando pra mim, antes dela sair de férias, ela falou pra mim que cuidado com a nomenclatura amigo, porque nem todo mundo que você chama de amigo é amigo, né? E eu fiquei pensando nisso. Porque, tipo, Eu não sabia os disso, mas amigos fiquei que eu pensando. tenho, que eu chamo de amigos, são amigos de longa data. São Sim. pessoas que realmente eu chamo de amigo, que são pessoas que eu você sei que eu pode posso contar Aham. sempre. E pra tudo, assim. Tanto que quando amigos de trabalho, por exemplo, atualmente eu tenho a experiência de ter amigos no trabalho, porque eu nunca fui essa pessoa. Eu sempre era a pessoa que chegava no trabalho, trabalhava e ia embora. Não saía pra almoçar, não fazia absolutamente nada, porque eu não sei porquê. Mas talvez pode ser isso de ter muito amigo, ter muitas pessoas héteros no trabalho e tal. Mas aqui em São Paulo eu decidi que eu não ia ser assim. E aí esse trabalho que eu tô agora é um trabalho que eu quero manter. Então eu falei, eu preciso me relacionar bem com essas pessoas. Sim. E eu consegui. Eu tenho um grupo de amigos grande e juntos, unidos. Que, por exemplo, ó, muitas coisas que eu tenho problemas, seja profissionais que não envolvam o trabalho em si, mas a minha vida profissional, eu compartilho com eles. Sim. Porque às vezes não faz sentido eu falar com uma pessoa de fora que não esteja passando por algo tão parecido quanto Sim. eu naquela empresa e etc. E aí amigos, então aí tipo as pessoas pra ser minha amiga, ela tem que chegar em mim, entendeu? E aí acho que meio que conflita nisso de interesse sexual também. Sim. Porque a Bárbara, por exemplo, a Bárbara tá aqui, a Bárbara Tem é minha interesse amiga. sexual no José Mentira. A Bárbara é minha amiga porque a Bárbara insistiu em ser minha amiga, entendeu? Eu nunca fui, tipo, até a Bárbara pra virar amigo dela. A Bárbara, toda vez que eu saía, eu encontrava a Bárbara tava ali do meu lado, falando comigo e sabe? A Bárbara tá tímida e falando baixo, porque ela não é assim, ela tá com vergonha. Mas eu tenho certeza que começar a falar um aqui, a gente termina esse podcast só em 2073. 5 horas de podcast. Até porque eu vou falar uma coisa aqui que eu já falei pros meninos, eu acho o squad dos meninos o melhor da internet. Sim. Porque elas se apoiam, elas Nossa, são, tem isso elas também. São maravilhosas. Já chegou. É que agora a gente tá mais calminho, Sim. mas chegou num momento que era um mandava assim no grupo, gente, ó, tô numa treta aqui, aí Vai ia lá. todo mundo lá na treta. E todo mundo defendia, menina. Era um Filho, negócio assim. ficava o dia inteiro tretando com a outra pessoa. Eu mandava meme agressivo, a Bárbara mandava textão. Era um assim, textão squad atrás de- do outro. Então, aí voltando, e isso que complica quando você trata de amizade e sexualidade com homens gays para homens gays, no meu caso. Porque eu não consigo ir até um homem gay e, tipo, tentar ser amigo dele, entendeu? Eu preciso que isso seja vindo até mim. E você, Fih? Ah, eu me tornei uma pessoa muito prática. Com amizade, com relacionamento, tipo, muito prática, assim, muito. Então, eu comecei a entender que muita coisa que eu criava de intriga na minha cabeça era coisa da minha cabeça, sabe? Não era uma coisa externa realmente que estava acontecendo, fazia parte da minha ansiedade. Eu perdi Quase uma muitos neurose, amigos. né? Eu perdi muitos amigos, desde que eu, sei lá, comecei a minha vida social, assim. Eu tinha... Porque eu comecei a minha terapeuta, a época que eu fazia terapia, eu já contei isso aqui, ela sempre falou pra mim: você é uma pessoa muito fácil de dizer adeus. Você, tipo, você consegue mudar, assim, muito rápido. Tipo, passar por um processo muito rápido. Isso é verdade, eu mudei muitas vezes de cidade. Eu perdi minha mãe e meu pai, e, tipo, eu consegui... Não que eu não tenha sequelas disso, não que eu não sofra com isso, mas eu meio que engulo de uma maneira e sigo a minha vida, tipo... Você já aprendeu a processar isso de formas eu rápidas. comecei a processar, tipo, mudanças. Até porque muitas coisas da minha vida eu passei muito sozinho. Porque, assim, morava longe dos meus primos, de pessoas, não tenho irmão. Morava eu e minha mãe sozinho numa casa e era sempre numa cidade nova. Então, assim, eu tinha que aprender a me virar sozinho na escola, em casa, quando ela saía, sei lá, pra pescar. E, tipo, eu tinha que... Então, viver sozinho pra mim virou meio que a minha grande defesa. Então, eu acabei deixando muito amigo pra trás, assim. Eu já tive amigas, por exemplo, que deram 1, 2 mancadas comigo. E, assim, eu falei... Eu meio que não lutava por elas, sabe? Tipo, eu só deixei ir e falei, não é pra mim. Hoje, eu tenho um grupo, tipo... Eu chamo muita gente de amigo porque foi como eu disse. Pra mim, ao mesmo tempo que é muito fácil dar adeus pra uma pessoa, é muito fácil dar oi. Então, eu tenho, tipo... É muito fácil pra mim gostar de uma pessoa. Eu gosto de uma pessoa muito naturalmente, assim. Então,
Eu já começo contando a minha história pra ela na primeira hora que eu conheci. Foi exatamente assim comigo. E aí a gente já vira, tipo, uma pessoa assim, que eu mega considero que eu já quero chamar pro meu casamento pra ser padrinho, sabe? Coisa do tipo, assim. Então eu tenho muita facilidade em agregar pessoas. Quando eu vim pra São Paulo, eu meio que me tornei amigo de todas as pessoas que rodeavam, sei lá, a Mabê, por exemplo. Vocês... 2 que estão aqui. Mesma coisa, quando eu conheci a Bárbara, eu conheci todo... Tipo, antes... A Bárbara é meio que fruto de uma amizade que eu tive com outra pessoa. Então, tipo, eu fui meio que pegando amizades ao redor, assim. Então, eu vou me relacionando muito fácil. Eu não tenho isso de dividir amigos. Eu sei... como me relacionar com as pessoas. Então, por exemplo, eu sei exatamente até que ponto eu posso ir com vocês. Eu sei até que ponto eu posso ir com a Bárbara. Eu sei até que ponto eu posso ir com a Mabê. Então, assim, eu sei, tipo... Eu sei me dar... Limites. Esse limite, e é uma coisa que me ajuda muito hoje em dia a não cobrar demais as pessoas, porque eu sei que algumas pessoas não podem... Me dar mais do que elas podem. E eu acho que tá tudo bem, sabe? Eu acho que tá tudo bem você não ser a pessoa que é 100% o tempo inteiro com todo presente mundo. Ali, né? Porque a vida é corrida, a vida é uma merda. Tá todo mundo passando por muita merda junto. Sim. Então, assim, o que você puder me ajudar hoje... já vai ser de bom grado. E eu sei Sim. que se for de coração, tá ok, sabe? Sim. Então, tipo, eu aprendi muito a lidar desse jeito. E como o Caco falou esse negócio, quando a gente tava conversando... Eu e ele, a gente tava falando sobre, tipo, guardar muitas coisas e passar por processos sozinhos. Eu sou muito assim também. Então, eu acabo meio que... Não que eu sou esse amigo psicólogo também, porque eu acabo dando muito... Sou muito falho, porque eu sou uma pessoa que não responde mensagens muito fácil. Tá aqui todo mundo que... Nessa mesa que... Inclusive José, que mora comigo. Tá aqui todo mundo que pode comprovar que eu não sou a pessoa mais rápida pra responder mensagens. Porém... eu também sou a pessoa que passa por muita coisa sozinho. Então eu não conto tudo o que tá acontecendo o tempo inteiro na minha cabeça. Isso é bem ruim, né? Isso é bem ruim. É horrível. Só que isso vem muito... Isso eu sei que é uma coisa que eu nunca vou conseguir largar. Por exemplo, a Mabê é uma pessoa que me critica muito. Fala assim, Felipe, você precisa falar o que está passando. Você precisa... contar comigo e você precisa acreditar que existem pessoas além da sua mãe e do seu pai que você pode contar. E eu não acredito, entendeu? Porque é uma coisa muito de herança da minha mãe, de que assim, eu só poderia contar com ela e depois daquilo eu ia ser uma pessoa totalmente sozinha no mundo. Terapia, e aí né? Terapia. Então, vamos voltar pra terapia. Esse ano eu volto pra terapia, amores. Deixa eu falar da minha parte, então. Eu acho que quando eu me mudei aqui pra São Paulo, eu não conhecia muita gente, então eu fui me apoiando muito nas pessoas, né? E até que eu levei uns baques e uns murros e umas quedas bem feias, foi que eu percebi que a gente tem que saber justamente isso que o Fih tava falando dos limites das pessoas, né? E saber onde a gente pode ir com cada uma. Eu perguntei muito isso de balada, de coisa, porque eu sei que depois de muito levar na cara e depois de aprender, eu comecei a perceber que, por exemplo, tem amigos que são muito bons pra gente ir pra balada, que elas são ótimos, maravilhosos. Você vai lá, se diverte, extravasa, aquela coisa maravilhosa. Mas essa pessoa não é uma pessoa legal pra você ficar conversando do seu dia a dia. Então você precisa ter uma outra pessoa que você confia mais, etc e tal, pra você ir pra outro lugar, né? Então, e também tem níveis de pessoas assim. Às vezes você tá num momento da sua vida que você tá mais calmo. Eu não tô dizendo que uma pessoa que vai pra balada e ela tem 50 anos, ela não é uma pessoa calma. Mas eu tô dizendo assim, que você talvez não queira tanto sair de casa e você queira fazer outras coisas. Você tá lá, tá mais envolvido, tá mais disposto a viajar mais, tá mais focado no seu trabalho, tá mais focado num relacionamento, tá mais focado em, sei lá, arrumar a sua casa, enquanto as pessoas ainda estão muito na vibe de preciso ir pro bar toda semana, sabe? Então, você acaba talvez se afastando das pessoas, mas não quer dizer que você não tá falando com elas, né? Isso é uma coisa muito de relacionamento entre homens gays, assim. Sim. Tipo, se você não sai, para de ir na balada, ou se você começa a namorar... Tipo, tem muito... Eu já tive muito grupo de amigos gays que era assim, tipo... Eu já não era mais uma pessoa legal pra sair. Aí já não era mais acessível, porque... Ou eu tava namorando alguém, ou eu não tava afim de sair, ou eu tava passando por tipo, um problema financeiro que eu não podia gastar em balada na universidade. 2 finais de semana que você não quis sair, nunca mais te chamam pra fazer absolutamente nada. Tipo, e você não é mais uma pessoa, assim, que é da turma, sabe? Isso tem muito em relacionamento entre gays. Eu também acho, assim, que isso é no geral como um todo, né? Assim,
assim. Eu acho Gente, que as pessoas... eu nunca passei por isso, só pra frisar, mas Nunca? depois nunca. Ah, mas eu passo Não, sempre. não desse. É porque assim, explicando melhor. Não como nessa eu- seara. Não, como eu falei, eu andava com um grupo de. Era, sei lá, 8 meninas lésbicas. E eu ia pra todas as baladas aqui, a maioria delas, eu ia com elas. Porque assim, começou na verdade com a Ju, que é minha melhor amiga de, tipo, 20 anos. E a gente se assumiu no mesmo dia e na mesma época. E aí foi meio que a gente começou a ir pra esse rolê do Paramore. Do rolê do Paramore meio que se ressignificou pra um outro rolê de sapatão. E aí comecei a andar com essas meninas e eu ia pra balada com elas. Então eu era o menino gay do grupo de lésbicas numa balada lésbica que tinham vários outros meninos gays. E assim, era sempre tipo o lance de, sei lá, uma panelinha de 5 sapatão com um menino viado. Então era a minha chance de afetividade era o menino viado e a minha chance de qualquer tipo de contato era o menino viado desse grupinho. E pra mim foi muito cansativo e exaustivo porque eu tava nesse rolê muitas vezes e eu não era o visualmente esperado por alguns desses meninos. Então, a rejeição era muito forte, muito forte. Então, nem chegava, tipo... Alguns chegavam sendo ponto de amizade. Eu fiquei com vários meninos que conheci nessa época. Mas a amizade eu nunca conseguia ter. Então, nunca era uma coisa próxima nem nada. Porque, assim, tá longe, sabe? Era uma coisa que não rolava. Então, essa história de, tipo, sair com um grupo de meninos gays pra ir pra balada e tudo mais, e em algum momento passar a não ser mais convidado, nunca aconteceu. Porque eu, inclusive, parei de sair de balada, porque eu falei assim, cara, o problema não são elas de forma nenhuma. O problema não é a situação. O problema sou eu que tô buscando um nível de representação ali e de me sentir acolhido ali, que eu não vou encontrar nunca. Tá. E aí, tipo, ao invés de, sei lá, ir começar a frequentar bubu ou coisa do gênero, pra quem sabe ali, né, tirar uma amizade que pudesse ser uma amizade de balada, eu já nem isso tinha. Então eu falei assim, foda-se, não preciso disso não. Entendi, mas eu tô Bubu, falando... pra quem não sabe, e que não é São Paulo, é uma balada boate... horrível. Não, ela não é horrível, mas ela é mais frequentada por meninas lésbicas mais jovens, bem mais jovens. Mas aí, o que eu tava falando é o seguinte, por exemplo, porque eu, por exemplo, moro sozinho. E aí, tem épocas da minha vida em que eu tô sem grana pra nada, ever, assim, sabe? Aí, entre eu sair e eu pagar minha conta de telefone, eu vou preferir pagar minha conta de telefone. Aí eu não vou sair de casa, Sensatez. né? Sensatez. Aí eu vou ficar em casa assistindo minha boa Netflix, que eu não tô com Netflix nesse exato momento, inclusive. Vou ficar em casa assistindo minha boa TV a cabo, que eu pago pra ter TV a cabo, eu vou ficar lá assistindo minha boa TV a cabo, vou ficar vendo a internet e é isso. E aí eu posso interagir com as pessoas mesmo assim. Mas tem gente que não entende Sim. porque tá em outro momento de vida, não tem esse problema de tipo de ter que escolher entre pagar uma conta e sair na balada. Então, eu acho que falta muito também empatia às vezes dessas pessoas. Sim. Pra você entender. E aí você fica também perguntando, pô, será que é eu que sou o amigo errado ou as pessoas que são as amigas erradas? Entendeu? sim. Fica muito nesse drama e é muito questão de tempo, sabe? Tempo de cada pessoa pra você Eu tá acho que é naquela muito vida, mais né? do que certo e errado. Cada um tá passando por um momento, sabe? Tipo, e eu acho que a amizade, no final das contas, você sabe entender o lado do outro. Então, tipo, beleza, você quer muito a presença dessa pessoa porque ela é mega legal pra se divertir, só que agora ela não tá nessa vibe. Então, beleza, sai com outras pessoas. Ou então vai ficar com essa pessoa na casa dela, sabe? Sim, e também- Existem essas possibilidades tem um também. momento de transição dos 20 anos ali também, né? Porque Sim. ainda tem gente que tá no auge da balada e tem gente que já tá começando a querer ficar em casa, entendeu? Aí começa a conflitar e você tem que começar a procurar gente, outras assim, pessoas. eu não me incomodo, eu tava até conversando isso ontem à noite. Eu não me incomodo, por exemplo, de sair, me divertir, etc e tal. Não sou essa pessoa mesmo, essa pessoa chata que não sai nunca. Mas, eu, por exemplo, eu não topo hoje chegar na balada, sair de casa 8 horas da noite pra voltar no outro dia 8 horas da manhã. Não tenho condições pra fazer uma coisa dessa. Eu não É tenho porque eu perna. conheço pessoas que são assim, entendeu? eu faço isso E às que se vezes. não É isso fizer que eu ia falar, isso, às vezes dá dessa. não sair. Aí não sair. Isso faz isso todo final de semana. Eu fico Não, pensando, todo gente, final de não semana é consigo impossível, não. fazer isso. E você não topa. Eu sou aquela pessoa bem... Aí eu já acordo dizendo, não, sou a velhinha. 1 hora da manhã eu vou pra casa, gente. Desculpa. Ai, tudo. 2 horas da manhã eu vou pra casa. Dormir, linda. José está muito representado, né? Nossa. Eu só lembro daquele vídeo da Juju de Sim. colocar a balada 9 horas da noite. Sim. Perfeito. Quem que inventou que
meia-noite tem que começar a balada. Sim. Não, 3 horas da manhã eu quero estar linda dormindo. lógico, Ali, de banho deitado, tomado. banho tomado, meu pijama, As dormindo pessoas horrores. acham incrível sair de casa meia-noite. Meia-noite eu quero estar voltando já. E eu acho que um grande problema do que eu passei por isso quando eu era adolescente, não, quando eu tava, tipo, na faculdade, comecei essa Adulto vida jovem. noturna, adulto jovem, é que eu saía com pessoas que tinham um outro poder aquisitivo. Tipo, na isso- época isso eu era interfere também. quebradão de dinheiro na faculdade. E, tipo, eu tinha dinheiro pra comer na faculdade, sabe? Eu ia comer meu risole de calabresa. Eu queria o risole de calabresa, mas que eu queria ir no pub, entendeu? O pub era uma balada da... Pub. No pub, que tinha uma balada chamada Pub lá na minha cidade. Lá em Prudente? Imprudente. Tá. E aí, A Bárbara tá fazendo eu uma comecei cara a sair. aqui. Foi lá que eu conheci a Bárbara, inclusive. Foi na inauguração do pub. E aí tinha gente que era uma galera que eu saía com muita gente que fazia medicina, sabe? Era uma galera que tinha carro. Era uma galera que gastava, sei lá. A Gaga Couve ia no pub? Não. Tava mais nessa época entre nós. que horror, A Gaga parece que Cover, ela morreu. fez um show em Prudente, ela foi até Prudente, a gente se viu, mas ela é uma fase anterior a Prudente. É. A Bárbara viu uma das Twitchcans que a Gaga Cover fez e me marcou, e ela começou a me seguir por causa da Gaga Cover, tipo, 5 ou 6 anos antes da gente se conhecer e virar amigo, sabe? Ela me seguia já no Twitter, por causa da Gaga Cover. Então, eu saía com muita gente que já tinha carro, que já gastava, sei lá, R$400 de vodka energético na balada, sabe? E, tipo, eu não tinha esse pique pra acompanhar essas pessoas. E eu até me sentia meio mal perto delas, porque eu, sei lá, roupa, consumo na noite, sabe? Tipo, comida pós. Eu era um universitário, eu tava, tipo, enfiado em dívida, porque eu tinha feito dívida assim que eu entrei na faculdade. Então, eu Aceitou não tinha... aquele cartão de crédito, né? Do banco. Aí foi lá e comprou tudo de roupa. Menino, sim, eu descobri esses dias que tá ativo ainda. Tá lá. Mas o rolê é esse. Aí eu vi muita gente se afastar por causa disso. Porque eu não estava no momento de acompanhar. E ao mesmo tempo também não queria acompanhar, sabe? Eu tava muito mais a bichinha que usava o Grindr e queria pegar os menininhos em casa mesmo do que sair pra balada. Eu fui criar esse hábito muito depois. Então, eu perdi muito amigo por causa disso também. Tipo, Não, de mas eu não tô existir- criticando, não, Não, sabe? exato. É de não existir essa empatia do lado das pessoas. E também isso vem com o tempo também, né? Sim. Isso vem com a gente entender o que é empatia, primeiramente. Porque quando você tem Sim. 20 anos, você quer pouco se fuder. Só quer os É uma beber coisa e muito trepar. nova, é uma coisa muito nova. De uns 10 anos pra cá, essa palavra empatia, inclusive, Sim. assim, pra gente ficar usando tanto. Eu não tô criticando, não. Eu acho que as pessoas podem, sim, não querer ir pra balada, sair de balada, sair 8 da noite pra voltar 8 horas da manhã no outro dia. Quiçá voltar 1 da tarde depois daquele after bomba, entendeu? Que eu já fui essa pessoa que foi pro after e voltou 2 horas da tarde pra casa. É porque hoje em dia eu não Também tô já. topando mais, então, tipo... Voltei eu meio-dia prefiro... gorfando no chuveiro e minha mãe quis me matar. Eu prefiro ficar de boinha em casa, assim, não acordar de ressaca. Sim. Até porque na minha idade, você acorda de ressaca no outro dia, você passa 4 dias de ressaca. Sei que tem gente que tá aí nos ouvindo que também passa 4 dias de ressaca. A primeira Mied. vez que eu fiz isso foi a primeira vez que eu fui numa balada LGBT no interior de São Paulo, na finada Zeus. Que é de Prudente também. Que a Zeus virou uma outra balada LGBT que nome nunca dá incrível. certo. Nunca deu certo as baladas LGBT lá em Prudente. Incrível, né? A LGBTfobia existe. Aí Aí eu Prudente fui. existe bastante. Eu fui, inclusive, com um menino chamado. Não, o nome dele é Anderson. Só que ele tinha um blog na MTV. Vocês lembram do meu melhor amigo gay? Sim, lembro dele. Ele era de Prudente. Eu sei. E a gente saiu junto uma vez. E foi a primeira vez que eu saí numa balada LGBT. Eu fui com ele. É o Anderson do Pras Amiga? É ele mesmo. Menina, trabalhei com ele. Eu sei, ele trabalhou na Mutato. Sim, sim. Quando eu mudei pra São Paulo, ele já tava aqui. Nossa, eu era fascinado pelo blog do Andy, mas continua. Sim, e aí a gente, tipo, a gente tinha saído algumas vezes em Epitácio, eu acho. Mas aí depois em Prudente a gente foi nessa balada e foi com uma outra amiga nossa, que era a Moana. A gente chegou na festa. Primeiro que meu primeiro beijo na festa foi numa drag queen chamada Conchita. Que é antes da Conchita da Barba, muito antes daquela Conchita da Barba do Eurovision. O nome dela era Conchita, ela tacou fogo na boate, literalmente. Não que a boate pegou fogo, mas é que ela fez um círculo de fogo no chão da boate e dançou no meio. Foi muito Olha foda. só. E eu dei um beijo nela.
E Era um ritual? Era, menina. Era um ritual satânico. E aí eu voltei pra casa transtornado. E assim, foi uma das melhores noites da minha vida. Só que era uma fase que, assim... Era uma fase, sabe? Literalmente. Não hoje, mas eu consigo beber tanto quanto eu bebi dessa vez. E eu nem tenho mais hoje. Eu nem posso dizer que eu tenho amigos de balada hoje, porque os meus amigos são tão velhos quanto eu. O máximo que é o Caco, que sai, às vezes. E o Bispo, o Rafael, o Lucas. Se meus amigos ouvirem isso falando que eu saio publicamente, vai ter gente me tacando pedra, mas Não, sim. porque assim, os amigos que eu tenho hoje é assim, tipo, vamos sair. Ah, mas e se a gente tomasse vinho e ficasse em casa Mas é que tá. assistindo o vídeo do YouTube da Larissa Manoela? É aí porque a que gente tá, vive é fazendo aí que isso. tá. Não é que eu não gosto de festa. Eu gosto de festa, eu não gosto de balada. Porque me dá preguiça ir pra balada. Sair de casa, aí tem que pegar Uber, aí tem que chegar na balada, tem que ficar 1h30 na fila. Aí tem que entrar. Aí é R$15 uma long neck. Aí tem que entrar. Eu amo o step, tem que entrar como se fosse realmente difícil. É entrar. difícil. A Aí- fila já. Depende da balada, você É nem difícil entra. entrar, Eu já fui barrado exatamente. da Pink Elephant aqui em Menino, São eu já Paulo, saí de uma. Menino, a quando gente eu- já saiu de rolê que a gente saiu pra pegar fila. Sim. Porque assim, a gente ia. A ideia era ir em 2 festas. Aí na primeira a gente só ficou na fila. Aí ficou 1h30 na fila. Ah, não, vai ficar muito tarde na outra. Então a gente literalmente só ficou na fila daquela balada. Entendeu? Aquela balada foi só fila. Mas o problema do José não é de fila, porque a gente ficou esses dias 2h30 na fila Eu odeio qualquer fila. da galeria dos pães pra comer caldo. Passou, Pra comer caldo pode, agora pra entrar em balada não. É óbvio. Então, e aí, É, o aí é saldo 15 positivo reais. do Aí caldo, é 15 né? reais uma long Ai, neck. mas a sopa de lá nem é tão boa. Falei. É gostoso. É 15 reais uma long neck. E aí você... Eu não bebo outra coisa que não cerveja. Aí eu gasto pra caralho, porque eu tenho que beber bastante. E aí sai de lá, aí 3 horas da manhã minhas pernas já tá doendo. Aí tem que sair de lá. Aí tem que pegar outro Uber. Entendeu? É muito dinheiro. Esse negócio Se eu tô de- numa casa de alguém, a gente põe a música É. que a gente quiser. A gente pega a bebida da onde? Do supermercado, que é mais barato. Deixa na geladeira, gostosinho. José, entendeu? então está dando a dica Se da festa passar mal, pandura é aqui, óbvio. né? Se passar mal, dorme ali, cai ali, dorme, acorda em segurança no outro dia, Aí entendeu? acaba a noite o quê? Assistindo o vídeo da Leona Vingativa, porque incrível. sempre que acontece, eu nunca entendi. quer a gente rolê sempre melhor que termina esse? assim. Mas esse negócio de tem que beber bastante é uma coisa que a gente até que tem que discutir aqui no POC um dia sobre esse negócio de ter que beber ou ter que. Porque na verdade não tem, né? Tem não que beber, tem que transar, tem que fazer um monte de coisa, eu né? não sou a pessoa, eu não fui a pessoa na adolescência que eu acabei de falar que eu tive um mega porre aqui, mas eu não era a pessoa que precisava de bebida pra ficar feliz numa festa, Nossa, sabe? eu era toda. Tanto que, né, fun facts, eu abri o supercílio caindo de testa na privada no meio de um rolê. Não, eu fiz muito também. Isso mas, foi por causa de bebida. Mas eu já me diverti muito em muitas festas onde eu não coloquei uma gota de álcool na boca e eu não me senti. Eu nunca fui a pessoa que me senti pressionado a beber. Todas as vezes que eu bebia era porque eu estava afim de Essa é beber. convenção social, né? Isso. Exato, Convenção social. exato. E um dia a gente pode Sim, ir falar além sobre desse. isso. Um ponto que eu queria trazer também, meio que mudando de pato pra ganso em cima disso, se for muito distante a gente espera e depois entra nisso, mas eu gostaria muito de entrar sobre amizade e saúde mental, assim, de como as amizades se aproximam e se afastam, principalmente se afastam por conta de saúde mental e do tipo, a falta de paciência, falta de empatia, de se pôr no lugar do outro. Conheço muitas pessoas com muitas histórias de que, tipo, perderam amigos ou eram pessoas extremamente sociáveis antes e pela saúde mental hoje em dia não são mais. E também não tem mais tantos amigos assim por conta disso, sabe? Acho que isso é um ponto muito delicado quando é pra falar de amizade, porque nem todo mundo, acho que, entende o fato de que, às vezes você não tá bem, ou às vezes você não tá de tal jeito. Eu até comentei esses dias no Twitter, e nem era pra trazer uma atenção pra isso, especificamente, mas acabou ganhando uma atenção, sobre não estar disponível da maneira como as pessoas esperam em função de saúde mental. E o fato de estar numa posição funcional de saúde mental não quer dizer que eu tô também acessível para outras coisas, sabe? Acho que isso é um ponto muito chato, né, de lidar quando a gente fala de amizade, porque tem muita gente que não sabe a diferença, sabe? E eu acho que às vezes ia falar pra você é até falar. perigoso você... Existe também
a ideia de que as pessoas que têm problemas psicológicos se relacionando com outras que também têm problemas psicológicos, se não tomar cuidado, intensifica as duas, Sim, né? muito. Porque entendo a parte da paciência, você realmente tem que ter paciência pra lidar com uma pessoa com problema psicológico, mas se você tem um problema psicológico, talvez a pessoa ative o seu problema psicológico mais ainda, Sim. né? Então, Acho que desde isso, né? De alimentar gatilho um do outro, mas também do tipo, sei lá, meu amigo não tá bem pra sair, vou respeitar. O meu amigo, sei lá, tipo... Já aconteceu muitas vezes comigo, sabe? A pessoa tá, não, né? Vamos sair. E aí, tipo, às vezes eu não tô bem. Mas não é porque eu não tô bem que, sei lá, não vou postar alguma idiotice na internet, sabe? Não vou As postar pessoas se confundem muito de, tipo assim, você não tá bem, então você tem que... Se você for postar alguma coisa na internet, você tem que só postar emoji de choro. Sabe? E que eu vou abrir a minha vulnerabilidade nesse tipo pra ficar falando na rede social que eu tô mal pra, sabe, pra justificar o fato de não tá saindo. Meu cu. Não, sabe? Acho que é meio isso, assim, sabe? De respeitar o momento do outro, o espaço do outro, saber o que o outro precisa e não precisa antes de, sei lá, cobrar amizade, sabe? Que isso foi um ponto que você tava falando que pra mim era muito forte, tipo... Eu tive uma treta muito feia com um amigo meu, recente, inclusive, que até mencionei aqui no podcast. A gente voltou a se falar agora, mas foi uma situação onde estavam os dois com saúde mental péssima no momento. E eu, por exemplo, cobrei uma presença, sabe? Do tipo, eu tô por você, mas você não tá por mim. E eu também precisei entender que... Não, calma lá, sabe? Não é bem por aí. Agora, sabendo exatamente o que aconteceu, eu olho e falo, caguei. Mas é meio isso, assim, sabe? De, tipo, respeitar o que a amizade do outro pode te proporcionar no momento. E o fato de não te proporcionar, às vezes, o que você precisa, não quer dizer que a pessoa tá sendo uma amiga. Às vezes, ela precisa de muito mais atenção nela do que em você. Né? Mas acho que também são fases da vida de cada pessoa, né? A gente nunca pode cobrar as pessoas pelo que a gente tá passando. Sim, Explicando lógico. bem, assim... Eu realmente não entendo as pessoas que abandonam as outras. Porque é cuzão, é falta de empatia, é tudo mesmo. Mas eu entendo as pessoas que talvez... As pessoas talvez não saibam lidar com alguém que seja... extremamente depressivo o tempo inteiro, por Sim. exemplo, entendeu? Ou aquela pessoa que tá o tempo inteiro querendo chamar atenção na internet, entendeu? Eu entendo as pessoas não quererem se relacionar com isso, porque isso pode ser gatilho, pode ser tóxico, pode botar elas pra baixo, pode ser 1 milhão de coisas, entendeu? Então, eu acho que vai muito também de como a gente tá ali naquele momento e como as pessoas estão naquele momento. E também qual proximidade você tem de outras pessoas. É a mesma história de antes. Tipo, tem amigos que você conversa sobre determinadas coisas, tem amigos que você só vai pra balada. Então, você vai ter pessoas e pessoas ali pra conversar, né? Eu acho que como hoje em dia a gente tem essa cultura muito da internet, tem os seguidores, então as pessoas que a gente não conhece, que a gente não sabe de onde elas vêm, etc e tal. Muitas vezes a pessoa tá fazendo um comentário que pra você soa irônico ou pra você soa agressivo e a pessoa tava sendo só falando alguma coisa a X ali, sem ser agressiva ou ser irônica. E aí você já faz 1000 questões de um monte de questionamentos ali em cima daquela pessoa, né? E também a pessoa também saber como você vai chegar nisso. Não é que assim, hoje eu tô me sentindo mal. Aí a pessoa vai lá e escreve, então morre. É foda você falar uma coisa dessa. É péssimo. É foda. Né? É inacreditavelmente ruim você falar uma coisa dessa. Mas também, se você não tem nada pra falar, vai lá e não fala, né? E até mesmo o saber, tipo, saber respeitar que, sei lá, se eu tô numa conversa paralela, eu te falei que eu tô mal, eu não preciso ficar te provando em todas as minhas redes que eu tô mal, sabe? Tipo, eu não vou postar 30 músicas tristes no Stories e fazer 30 tweets tristes pra falar que eu tô mal. Às vezes é só, tipo... Eu consigo ultrapassar a minha zona de mal e me expressar normalmente em rede social. Isso é um ponto, sabe? Isso não diminui a relação de amizade de forma nenhuma. Eu acho que a gente tem que começar a aprender a... Eu sou como eu falei lá naquela parte, eu sou uma pessoa que eu comecei a entender as minhas relações... Até que nível aquela pessoa ela tem pra me entregar uma ajuda, sabe? E também eu acho que eu acabei criando essa segunda pele em mim, porque eu quando saí do armário, eu confiei muita coisa pra parentes, pra pessoas próximas, e que eu via que aquilo era sempre usado contra mim, sabe? Eu já tive uma prima que falou pra mim que a culpa da minha mãe ter câncer foi minha, porque eu falei que eu era gay, sabe? Então, tipo... E você ouvir isso, e você ir ouvindo isso das pessoas ao longo dos anos, vai te fazendo criar uma segunda pele. Sim. Então, hoje, eu consigo muito bem entender... Assim, quando eu tô conversando com uma pessoa, eu falo... Essa pessoa ela vai me dizer isso...
Ela tem isso pra me dizer. E se isso for de bom grado, e se isso for o máximo que ela conseguir me dar, eu vou entender, sabe? Tipo, é uma coisa assim, o cara que eu conheci semana passada, e eu vou contar pra ele, pô, mano, tô mal, tá acontecendo tal coisa. Ele, é foda, né? Mas, sei lá, vai passar. Ou fica bem, sabe? Coisa mais genérica, Nossa, você fica bem. eu odeio. Eu sei que essa pessoa vai me dizer isso, e ela tá me dizendo isso porque é o que ela pode me entregar naquele momento, porque esse é o nível de complexidade que a nossa amizade tem, sabe? Vai ficar tudo bem. Agora, uma outra coisa é eu, sei lá, falar com o Caco, ou com o Hilário, ou com o José, ou com a Bárbara. Tipo, e a resposta for uma resposta simplista, que não tenha nem o mínimo de intimidade ou de relação mesmo, assim, do que foi construído. E aí eu falo, pô, tá, essa pessoa realmente não está por mim, sabe? Então eu acho que e esse lance da saúde mental, cara, quantos amigos eu já deixei pra trás e vocês já deixaram pra trás porque não estavam alinhados do que era ansiedade ou do que era depressão. A gente não tem essa noção. Sim. Eu também provavelmente já fui uma pessoa escrota com alguém que tava passando por alguma coisa que provavelmente não sabia o que tava passando também. Sim. E era um momento horrível pra pessoa e eu não tive a cabeça de entender o que ela tava passando, sabe? Sim. Eu acho que isso vem também muito com tempo, muito com experiência, muito com quebrar a cara mesmo, sabe? Começar a entender o que tá acontecendo na vida de todo mundo, porque tá todo mundo passando por merda, sabe? E eu acho que é muito bom a gente começar a entender que as pessoas, elas têm uma bagagem antes de conhecer a gente. Sim. Então, essa bagagem, ela vai pesar uma hora. Sim. E a gente precisa estar... É muito importante. A gente precisa também entender se a gente tá preparado pra segurar essa bagagem. Sim. Porque as pessoas, elas entram em relacionamentos onde elas não estão preparadas pra entrar naquele relacionamento. E elas acabam criando um espaço de confiança com uma pessoa. E na hora que essa pessoa vai e precisa dela, ela não tava preparada. E ela não tava, tipo... com vontade, às vezes, de lidar com aquilo. Porque a gente vive de fases. Sim. Eu tenho um peso que, assim, é pesado carregar comigo. Eu não vou... Agora, eu tenho que entender se eu posso carregar o peso de outra pessoa comigo ou não, sabe? Sim. É porque é pressão social, né? A maioria dos relacionamentos não começam de forma natural. Sim. Eles Sim. começam porque eles precisam começar. Porque existe um roteiro que a gente tem que seguir. Sim. Você tem que fazer amigo, você tem que namorar, você tem que etc. É. E aí a gente vai despreparado pra tudo. Exato. Eu acho que principalmente a questão do ter amigo, né? Porque a gente coloca... É muito colocado isso abertamente como a necessidade da gente ter um grupo de apoio, um grupo de amigos muito Sim. grande. Eu acho que entra muito nessa questão, sabe? De, precisa ter amigo, precisa ter amigo, precisa ter amigo. Complementando isso, como você falou, assim, uma das coisas que eu percebi dentro disso tudo é também, sabe, não ter o ego tão grande assim de você virar e entender que, pô, eu caguei lá atrás com esse amigo. Sabe? Isso nem impede que você possa sentar com ele e conversar. E falar assim, tá acontecendo isso, não tinha condição de lidar e isso aconteceu. Eu acho que essa questão também de ser meio, né, 880 com amizade, não acho que vale a pena, sabe? Eu acho que é bom entender que as coisas acontecem, as pessoas realmente, né, vivem fases diferentes e que uma amizade, ela pode sim funcionar num outro momento, ela pode existir num outro momento e nada que um desculpa ou um foi mal, lógico, né, nem dadas as condições, mas coisas assim podem ajudar a resolver e recuperar amizades ou até mesmo renascer amizades que não, sabe, não estavam mais fazendo tanto sentido. Às vezes é um oi ou um tá tudo bem, sabe? Que isso começa a resolver. É tudo à base de conversa. Qualquer relacionamento, seja ele... Qualquer relacionamento é tudo à base de conversa, que ele só vai funcionar desse jeito. E quando eu tive consciência disso, eu comecei a parar de deixar, tipo, amigos que poderiam ter evoluído pra trás, sabe? Sim, eu poderia ter também. sentado e conversado e falar assim, você tá sendo um babaca, vamos conversar? Tipo, vamos colocar Porque pode ser também que nessa conversa você entenda que naquele momento não é o momento pra vocês se relacionarem, sabe? Sim. Porque acontece também e... Enfim, é isso. Perfeito. Gente, o papo tá muito bom, muito maravilhoso aqui nesse
podcast de hoje. Mas vamos para considerações finais, né? O que é que vocês têm a declarar sobre amizades LGBTs no todo? Eu acho que a gente precisa se unir, no final das contas. Ninguém solta a mão de ninguém, menos do Carlinhos Maia. Eu acho que esse tinha que ser um slogan do Pocket de Cultura. Tinha que tirar assim, como que tá o nosso slogan no Instagram? Tá tipo, as dores e as delícias de servir. Isso, Tinha que tirar aqui e colocar assim, e colocar o arroba dele, ninguém né? solta a mão de ninguém, menos o Carlinhos Maia. É bullying, é bullying. Que horror. Não, eu acho que a gente precisa se unir, todo mundo, todo gay. E eu vou falar aqui trazendo na esfera do gay, porque mais uma vez a gente falha sempre. Somos a gente homens, muito né? A gente sempre falha. sempre. E a gente precisa se atentar ao máximo que as pessoas que a gente tá ou competindo ou só olhando com um olhar sexual, elas passaram por merdas como a gente passou. Sim. Por mais fácil que pareça a vida de uma pessoa LGBT, ou uma pessoa LGBT não, uma pessoa gay, uma pessoa gay, eu falando a mesma coisa que eu falei no Imagina Pessoas Juntas. lésbicas. As pessoas lésbicas, um homem gay, por mais fácil que possa ter parecido a passagem pelo armário dele e tal, e a aceitação da família, a gente sabe que dentro da cabeça a gente mesmo se sabota e se destrói. Então, eu acho que a gente precisa tentar estreitar os laços e voltar a ter... A seguir aquela ideia que o Caco já falou da sororidade gay. Tá todo mundo passando por N processos de cura e de autodestruição também. Então, gente, vamos tentar dar as mãos e viver nessa utopia linda que é um mundo sem rixas entre gays. Essa cultura do shade, ela pode ser engraçada na TV, nos reality shows, mas a gente não precisa ficar se atacando o tempo inteiro, a gente não precisa ficar olhando pro corpo do outro o tempo inteiro. O tempo inteiro não, em nenhum momento, na verdade. A gente não precisa criar tudo como se fosse... usar tudo como se fosse uma competição, porque não é. A gente tá junto nessa e a gente precisa ficar juntos. E shallow now. O que eu ia falar era muito em relação a isso, a como o termo que eu coloquei, gayoridade. Que eu acho que assim, é de extrema urgência que a gente comece a fazer isso, assim, sabe? No momento, se você vê qualquer post de diva, qualquer post ridículo que você for ver no Twitter, vai ter 2 viados se degladiando por causa de uma coisa imbecil, sabe? E isso é invariável. É gay culture, isso. E acho que esse tipo de coisa precisa começar a cair, assim, sabe? Eu vejo que quando a relação de proximidade se estende para a comunidade LGBT, a coisa rola. Quando concentra entre homens, especificamente, principalmente entre homens gays, parece que tudo de pior vai parar nessa situação, sabe? Então é meio que começar a desconstruir essa coisa de... que também já é uma coisa que a gente já tinha mencionado já em outros episódios, do tipo... gays Regina George precisa parar, cultura do shade precisa parar, e a gente precisa começar a se unir de uma forma mais válida mesmo. E eu queria até deixar um convite a todas as POCzinhas, inclusive homens gays que estão ouvindo a gente. Busque fazer novos amigos, né? Pode parecer, tipo, porra, Caco, né? É difícil, nem todo mundo é aberto. Nem todo mundo é aberto. Mas, assim, busque minimamente ter um contato amigável com uma pessoa que tá próxima de você, sabe? Ou, às vezes, até mesmo trocar um comentário, sabe? Fazer algum comentário que possa ser, ou, tipo... trocar algum tipo de afeto entre amizades. Da mesma forma como que a gente falou que é incrível da crew de vocês, sabe? Do tipo, se apoiar, se curtir, levantar a autoestima um do outro, sabe? Esse tipo de coisa é fundamental. Principalmente pra quem você vê que, assim, a pessoa tá muito sem amigos ou não tem amigos, mesmo por ser mais tímida. Às vezes, esse tipo de coisa é o que a pessoa precisa pra ela se sentir vista. Então, assim, vamos começar a puxar novas amizades, abrir pra novas realidades, entender outras pessoas que estão perto. Às vezes, tem gente que tá perto da gente e que, sei lá, um abraço virtual, sabe? Já resolve. Sentar e conversar com essa pessoa já resolve. Às vezes até mesmo ao vivo. Essa pessoa tá realmente precisando de, tipo, uma proximidade.
Então, assim, vamos tentar ser amigo das pessoas e tentar criar novos laços de amizade e não restringir ao, eu tenho bastante, eu não preciso, ou coisas do gênero, sabe? Amigo, querendo ou não, né? Lógico, como a gente falou aqui, existem várias searas de amigo, mas amigo nunca é demais. Então é meio que, sabe, vamos por isso. E deixa eu só complementar uma coisa desse negócio que você falou da crew, de se ajudar e tal. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre entendi que das pessoas que eu amo e que me amam e que estão do meu lado, eu sempre vou comprar a briga delas. Sim. E assim, sempre que elas estiverem certa, claro, dentro do limite do aceitável e do respeitoso, eu sempre vou ser a pessoa que vai comprar a briga delas. Então eu acho que isso é muito importante também. Seja eu é o que eu acredito, pode não ser o que todo mundo acredita, mas eu acho que a gente começa a provar muito da amizade que a gente tem quando a gente vai e apoia, mesmo que seja num comentário de Facebook, e você apoia uma pessoa que, sei lá, tá sendo atacada injustamente, sabe? Tipo... É aquele ditado lá do comer 1 quilo de sal. Você só sabe quem é seu amigo quando você come 1 quilo de sal, sabe? Sim. Eu acho que talvez não precisa comer 1 quilo de sal, talvez um aginomotinho, assim, de leve. Mas eu acho que é por isso, sabe? Tipo, não precisa necessariamente comer 1 quilo de sal, mas a disposição para comer 1 quilo de sal acho que é essencial. E assim, vocês todos que estão nessa mesa e outros amigos podem contar comigo para ir lixar babaca na internet se precisar, tá? Tô aí. Nossa, não conta comigo não, tô correndo de treta. Hilário já passou por isso muitas vezes na internet. Não, acho que só complementando, priorizem bons amigos a muitos amigos. É mais fácil você manter os bons do que você ficar numa incessante busca por amigos. É legal você fazer novos amigos, mas tente manter sempre os que você já tem. Isso é uma boa dica. Eu concordo com o José. RT no José aqui agora. Tá, acho que termina assim. Vamos pra dica das POCs? Bora. Começa Quem eu começa também? a dica das POCs? Gente, eu não tenho... Bom, né? Vai lá. Todas as vezes que a gente começou esse episódio, então eu comecei, vai, então foi essa também. Gente, então eu vou começar hoje. Na verdade, a Eu minha... ia começar, viado. Você me cortou. Eu Então tá entendi bom, outra eu coisa, começo. desculpa. Pardon. Eu vou recomendar, inclusive, foi uma dica que um amigo meu tava me falando agora, que eu ainda não assisti, mas eu vou assistir a uma série antiga, inclusive. Você, Homem Preto, que achava que não tinha uma série pra você, tirando, né, as que a gente já conhece, Queer as Folk tinha lá pros anos 2000, mas existe uma outra que é voltada para homens negros, falando de afetividade negra e negritude em geral, chama Noah's Ark. Vai estar no link do POC de Cultura. Esse meu amigo, Josué, ele achou uma playlist no Twitter inteira com todos os episódios da série. Então, assim, literalmente dar um play e sentar e assistir. É muito legal. Eu lembro de ver muita coisa disso no Tumblr, mas nunca assisti. Mas é bem legal pelas temáticas que rolam. Então, vale a pena. Noah's Ark, chama. Eu vou indicar, na verdade, uma música que é uma combinação que eu jamais imaginei que aconteceria, que é Silva com Ludmilla. Chama... Esqueci. Gente... Pera. Um pôr do sol na praia. É muito gostosinha a música, o clipe tá muito bonito também. Eu adoro a Lute. O clipe tá bem legal, essa música, eu amo. Isso. Eu vou indicar uma série que eu acho que poucas pessoas no mundo já assistiram e tem muito a ver com a temática de hoje, que se chama Friends. Brincadeira, eu já fiz essa piada no POC já uma vez. Acho que quase ninguém assistiu, né, Friends? Ontem eu Friends? descobri uma coisa muito engraçada no Twitter. Todo o elenco inteiro se segue no Twitter. Eu vi você comentando sobre A isso. Rachel não tem redes sociais, né? Mas, tipo, todo o resto do elenco tem, menos o Chandler. Eles não seguem o Chandler. E o Chandler não segue eles. Aí eu quero saber por quê. Qual é a briga? Qual a que tem treta? aí? Qual é a treta? Talvez não fossem tão amigos assim. Né? So know what told you life was gonna be this way, É só né? Friends. Mentira, gente, eu não gosto de Friends, eu não vou indicar, não. Eu gosto, eu só não acho grande coisa, vamos lá. Eu vou indicar o novo do Chance the Rapper, o The Big Day. Este álbum está muito bom, tem muita música boa. Tem um house music com Shawn Mendes, tipo, como isso foi acontecer? House o music Chance com the Rapper fazer Deus um me house music com o Shawn Mendes. E assim...
pasmem, a música é muito boa. Provavelmente a melhor gravação que Shawn Mendes fez É na vida aquele prato dele. de bolacha recheada com salsicha, arroz e feijão. E uma barra de chocolate. Isso. Esse álbum tá muito bom. Então, assim, destaques para I Got You, Let's Go On The Run e a música do Shawn Mendes, com Shawn Mendes, que é Ballin' Flossing. E eu vou indicar aqui, porque não preciso indicar, porque já quebrou vários recordes. Flash Pulse, da Pablo Vittar. Ai, pelo amor de com Deus. Charlie XCX, que, meu Deus do céu. Que música Olha, perfeita. eu queria Nossa, chamar. se não gosta, você vai finge. A produtora está aqui dizendo que não gosta. Se não gosta, né? finge. Eu queria Se fazer... não gosta, get in my picture. Eu queria que você que tá ouvindo fizesse um mutirão. Quando sair de casa, deixa um aparelho tocando, entendeu? No looping ali pra dar streams. Sabe quando você tinha Last FM e aí você deixava algumas músicas tocando que você queria que subisse? Faz isso com Flash Pulse. No seu chart. Então faz isso com Flash Pulse. Eu faço Chegar em isso até casa, hoje. Tá tomando banho, bota no computador pra tocar o clipe enquanto você toma banho, enquanto você faz o... Entendeu? Bem a gay do chart mesmo, É, né? isso. Outra coisa que eu quero indicar também é a nova temporada de Queer Eye, que, enfim, voltou, tá perfeita de novo, tá incrível. A única pessoa que trabalha é o Bob ainda. O Anthony tá lá cortando abacate. O Camaro tá lá derrubando muro de mentira. É isso, as coisas estão acontecendo, mas tá perfeita. O Jonathan sempre lindíssimo. Ah, já Ai, para de chamar o lindo. Caramo de Camaro. Falei Camaro? Mano, eu só falo Camaro, velho. É o Camaro, Camaro amarelo. é o Camaro Agora eu fiquei amarelo. doce. Vai, é isso. Bom, eu tenho pra indicar duas coisas. Uma é uma música velha, na verdade, outra é uma frase, que eu vou indicar agora essa frase. Essa é inédita, hein? Da Bozoma St. John. A Bozoma, ela é ex-Apple, ela é a primeira executiva negra da Apple. Depois ela migrou pro Uber e agora ela tá ela é CMO da Endeavor, que é a ex-WMA, que é uma empresa voltada para influenciadores, pessoas influentes, enfim. E aí a frase é a seguinte: ao falarmos de diversidade, é comum as pessoas pensarem que não fazem parte do problema. Mas se questione, se todos os seus amigos são parecidos contigo, você faz parte sim do problema. Significa que não está agindo para mudar a situação. Então, assim, se você tem algum problema, olhe à sua volta para ver se você não faz parte desse problema também, entendeu? Se você não tem alguma coisa para mudar. Então, isso é bem importante, né? Aí tem a continuação em inglês, que é You don't need to be the savior, you can save yourself too. Toronto. Que é... Parmar. Wrong. Que traduzindo você não precisa ser o salvador, você não precisa ser sempre o salvador, você tem que ser o seu salvador também, tá? E a música... Isso é uma coisa muito importante, né? Sim. Que a gente devia ter falado no episódio, que as Sim. pessoas, elas têm muito essa necessidade de salvar as pessoas. Sim. E esquecem que elas precisam estar salvando também. Porque é Sim. por isso que tá todo mundo doido, porque tá todo mundo perdido, ninguém sabe como ajudar o outro, aí finge que ajuda, e no final Sim. das contas ninguém ajuda Ninguém ninguém. ajuda ninguém. Tá todo mundo numa bosta. Exatamente. E a música é a Spice, que eu vou indicar, que é do Heavy é um Melanie remix Silla. da Heavy Pages e Diplo, que é feat da Charlie XCX. Então, tá lá também, que é bem legal. Tem um sample de Wannabe, não é? O sample de Wannabe. Wannabe. É justamente por causa disso, é o Wannabe, a Sim. música que eu tô indicando aqui. Tá bom, gente? É isso. É isso, isso, poquezinhas. Se quiserem ser nossas amigas, vocês É mandam verdade. um e-mail pro pocketdecultura@gmail.com. Grito. Pocketdecultura@gmail.com. Segue a gente A nas gente redes vai fazer um sociais. reality show. Ai, vamos! Igual da Paris Hilton. Da Paris Hilton, a próxima Isso. amiga. Inclusive, a gente precisa fazer urgentemente um especial de e-mail, porque a gente já recebeu e-mails. Sim. Vários. Exato. Tem gente cobrando a gente nas redes sociais, falando assim: eu mandei e-mail pra vocês, vocês não leram. Tá, a gente já leu, gente. A gente já leu, é que assim, a gente tá gente vai coletando Os e tal. e-mails, Logo mais em o próximo especial de e-mails. Mas mandem mais e-mails, porque a gente quer ler muitos. Porque da outra vez a gente leu uns 4 ou 5 só. Sim, e sejam amigos nossos nas nossas redes, né? Yes. Também. Isso. Não Manda só nas mensagem redes que do a gente POC, a responde. gente responde. A gente Isso. responde. Mas vá com sempre calma, que porque se cobrar, eu vou mandar tomar no cu. E também assim, gente, não manda uma piroca não, tá? Assim, Ou manda, pode mandar, mas manda piroca, avisando. Mas dá. avisa. Ó, avisa, gente. Fala assim, ó, vou mandar uma piroca. Porque assim, a gente precisa ter a escolha se a gente quer ver ou não. Porque uma nude sem. Eu já entrei numa discussão sobre isso no Twitter. Nude sem avisar Consentimento. é assédio.
Então, vamos lá. Manda aí, e faz manda assim, assim, ó. TW piroca. A gente quer ver a piroca, mas assim, não é pra você mandar assim do nada, é isso. A gente E não precisa é ter curadoria de arte, sabe? Exato. Né? A gente vai ver, pode não comentar também, tá tudo bem. Exato. Exato. E não responder com a piroca. Então é isso. Beijo, até Beijo, semana que vem. galera. Beijo. Beijo. Até semana que vem.